tem aqui pouco mais de meia hora para... Há novos dados sobre a reunião em que estiveram Roger Schmidt, jornalistas e comentadores no Estádio da Luz. O diretor adjunto do jornal Record, Sérgio Critinas, revela hoje que esteve nesse encontro. Explica também que, ao contrário do que Francisco Marques disse, não havia qualquer proibição relativamente ao uso de telemóveis. De resto, já ontem aqui na CMTV, o jornalista Paulo Catarro tinha feito exatamente o mesmo esclarecimento. Sérgio Critinas garante também que ficou acordado no momento do convite que a conversa com Roger Schmidt seria informal, ou seja, que o treinador do Benfica não ia prestar qualquer declaração. O Sérgio Critinas está connosco, como sempre, às quintas-feiras na Liga de Ouro. Sérgio, e naturalmente começo por ti, porque tem sido um tema incontornável nos últimos dias. Em relação a este encontro, é ou não é normal os jornalistas receberem este tipo de convites? Eu acho que os bons... Boa noite. Acho que os bons jornalistas, os que são respeitados, são sempre muitas vezes convidados para isso. Eu já fui convidado. Não estou a dizer que eu sou um bom jornalista, não é a intenção. Mas já fui convidado várias vezes para encontros deste tipo, em vários âmbitos, com várias instituições. Com o Benfica, que é o clube que eu, na minha vida profissional, mais acompanho. Tenho acompanhado mais o Benfica desde o início da minha carreira, quase. Portanto, tem acontecido no Benfica, mas tem acontecido também com outras instituições, com a Liga, com a Federação. Já aconteceu também com o Sporting, portanto, não é nada de anormal. Só na cabeça de algumas pessoas é que parece que é normal. Quando isto é uma coisa que acontece também no Futebol Clube do Porto e eu tenho certeza que o Francisco J. Marques também deve saber o que acontece no Porto. Se não souber, acho que tem que se informar. Muito bem, Sérgio. E já divulgaste alguns pormenores no artigo que assinas hoje no Record, mas aqui também vais ter a oportunidade de nos contar mais sobre essa reunião e estes tais pormenores, se havia telemóveis, se não havia telemóveis, alguns pormenores que importam esclarecer sobre essa reunião. Para já avançamos com uma notícia que demos em Alerta CM. Roger Schmidt mudou de ideias sobre Matić. O treinador do Benfica tinha recusado a contratação do médio sérvio devido à idade de Nemanja Matić. No entanto, a CMTV sabe que Lourenço Pereira Coelho conseguiu convencer Roger Schmidt a contar com o jogador na próxima temporada. Esta conversa aconteceu nos últimos dias, antes de Schmidt ter partido para férias. Entre os argumentos usados por Lourenço Pereira Coelho estiveram a forte ligação dos adeptos do Benfica a Matić, o facto do jogador chegar a custo zero e ainda a importância de ter jogadores experientes no plantel. Matić jogou no Benfica entre 2011 e 2014, foi vendido ao Chelsea por 25 milhões de euros. O Benfica fez 99 jogos, conquistou 4 troféus, um campeonato, uma taça de Portugal e ainda 2 taças da Liga. O maior entrave ao regresso de Matić prende-se com o elevado salário que o jogador recebia em Inglaterra. Vamos agora alargar a nossa conversa também ao João Brás Frade, ao Nuno Encarnação e à Rita Garcia Pereira. Muito boa noite a todos. E João, começo por ti. Fez bem Roger Schmidt em mudar de ideias em relação ao Matić? Antes de mais, boa noite a todos, aqui em casa. Eu não sei qual é a ideia que ele tinha inicialmente, portanto também não sei se fez bem, se fez mal. O que eu sei é que o Benfica tinha no começo, ou tem no começo desta época, no fim desta época, perdão, o plantel mais desequilibrado de todos. E, portanto, a este treinador e à estrutura de comando do futebol do Benfica pede-se que construa um plantel equilibrado. E um plantel com recurso aos jovens do Seixal também, para passarem a ter mais oportunidade que aquelas que tiveram nas últimas 2 épocas. Eu penso que isto é aquilo que informa, são os princípios que informam a construção deste plantel. E, portanto, um misto de experiência com juventude parece-me que é necessário. E depois é assim, se este jogador, o Matić, eu gosto muito do Matić, independentemente agora da idade, se ele tiver em boas condições físicas, como por exemplo o Otamendi corre mais do que alguns que o Benfica lá tem com 24 anos, não é? Que para correr é preciso pedir quase um requerimento. Portanto, eu nem vou falar em nomes, que é para não, já a Rita já está a rir, mas eu não vou falar em nomes. Mas, portanto, se o Matić tiver boa forma, eu acho 24, 25, 26, não interessa. Se o Matić estiver em boa forma, acho que acrescenta experiência. De facto, ali há uma zona onde o Benfica precisa de experiência. É a zona mais fraca do Benfica, é o meio-campo. Eu já disse aqui no último programa em que participei que cada vez que olhava para trás e me lembrava dos jogadores que tinha e que comparo com os que agora temos, há uma diferença obviamente grande na valia desses jogadores e, portanto, obviamente o Benfica tem que colmatar isso
Se ele escolheu o Matites e a estrutura do Benfica escolheu o Matites, a ser verdade o que aqui dizem, presumo que é porque avaliaram a condição física do jogador antes, não é? E, portanto, penso que foi bem escolhido. E não ficamos a perceber, pelo menos, como é que vai ser um pouco desta dinâmica, não é? Entre Lourenço Pereira Coelho, a estrutura, que é representante da estrutura do Benfica, e o treinador, um jogador que à partida tinha sido riscado pelo treinador, acaba por a estrutura também aqui lançar alguns argumentos para mudar de ideias. Parece ter uma relação normal e até saudável, a forma saudável de se construir um bom plantel? Boa noite, antes de mais. Eu não tenho conhecimento, quer dizer, não sei mais do que... Eu não fui ao jantar, por isso não sei, não tive acesso à informação privilegiada. Dá-me licença. Mas não fui ao jantar. Eu queria esclarecer que eu também não fui ao jantar. E já vamos falar sobre esse jantar. Já vamos falar mais sobre esse Houve jantar. comentadores do Benfica no jantar. Só houve jornalistas, tanto quanto eu sei, e comentadores independentes. Agora, portanto, você deixe lá das graçolas, que eu não fui a jantar. Já vamos nenhum. falar sobre isso, mas eu não podia deixar de dizer isso, porque eu eu não fui ao jantar. Vai ser o meu plus one, da próxima vez pode ser. Mas, não, eu acho curioso que de facto, que este treinador passe um atestado de incompetência a todas as contratações de meio campo do passado do Benfica, do passado recente. Porque só em João Mário e em Weigl estão ali 40 milhões de euros entre compras, ordenados, prémios de assinaturas, tudo, estão ali 40 milhões de euros. E ainda vem agora mais uma peça de museu chamada Matites, que recordará os tempos antigos do Benfica. Não sei se voltará... não é tão de museu como o Pepe, não é? Espero. Não sei se voltará a Luizão, se Jonas, se as costas estiverem melhores, se Mantorras. Acaso o Jonas ainda tem vindo. Não sei. Eu não sei em que condições físicas estará Matites. Ele era um enorme jogador há muitos anos atrás. Acredito que já não tenha a frescura de outros tempos. Não sei se é o suficiente para o campeonato nacional. Por isso não, o ritmo em Inglaterra é completamente diferente do de cá. Por isso é que Matites saiu do campeonato inglês. Por isso é que Otamendi também saiu do campeonato inglês. Eles sabem porque é que saem do campeonato inglês, porque de facto o ritmo não se compara. Mas há aqui muita casa para arrumar. E há muitos milhões para desperdiçar das compras que foram feitas, dos investimentos que foram feitos no Benfica nos últimos anos. Esta é a prova evidente de que aquilo que nós íamos dizendo ao longo dos anos, chega um senhor de fora, um senhor da Alemanha, a dizer que nós afinal tínhamos razão nas análises que fazíamos. Rita, e faz sentido construir este Benfica do futuro, em que claramente é assumida aqui uma ruptura com um passado recente, mas recorrendo a figuras do passado? Boa noite, antes de mais. Faço a minha declaração de interesses. Eu também não fui ao jantar. Não posso deixar de dizer. Acabaste de trocar com o meu plus one, desculpa. Pronto. Dito isto... Vai ser o plus two, não pode ser? Obrigada. Dito isto... Eu vou pedir para convidar o Nuno. Eu acho que é um bocado difícil responder a isso, principalmente olhando para o meu clube. Acho que nem sempre a ideia de serem buscar símbolos antigos depois se corre de uma forma fantástica. E, portanto, há de um lado um treinador que não queria, mas afinal agora já quer. Há um jogador que já foi feliz e que, pelos vistos, volta onde foi feliz. E exemplos recentes demonstram-nos que isso nem sempre acaba bem. Portanto, não me parece que construir de futuro deva ser feito necessariamente olhar tanto para trás. E Sérgio, vimos, por exemplo, Roger Schmidt rendido ao Seixal, diz que ainda vai ter naturalmente de conhecer melhor os jovens que lá estão, a própria estrutura, mas muito se falou do projeto Rui Costa para o Benfica incluir muita formação, mas estamos a falar de muitos nomes que não são da formação. Já há 2 reforços que não são da formação, não é? Há a saída de Grimaldo, chega Ristich, ainda não se falou exatamente se vai haver uma subida em termos da formação. Com a eventual vinda de Matites, perde-se também aqui espaço para mais um jovem subir? Depende. Quem é que vai sair do plantel? Eu acho que a grande pergunta é precisamente essa. É mais do que quem chega ao plantel do Benfica, é quem é que sai do plantel do Benfica. Há vários nomes que o Benfica está a tentar colocar, e não só de jogadores sedentários, alguns que foram titulares na época passada, quase sempre. Grimaldo é óbvio, porque está no fim do contrato, mas há outros jogadores. A Everton já foi anunciado por Record, é um jogador que o Benfica está a tentar colocar. Weigl é um jogador com um futuro também
incerto, diria. E lá está, saindo Weigl, entrando Matites, mantinha-se a mesma lógica. Florentino vai voltar ao plantel do Benfica, portanto estamos a falar aqui de algumas mudanças. Eu não acredito num 11 do Benfica com agora, de um momento para o outro, vai ter 5 ou 6 jogadores de formação, isso não vai acontecer. Acho que se o Benfica conseguir colocar Mas acho que era essa a expectativa dos adeptos, ou que dos essa adeptos, expectativa talvez. foi criada aos adeptos? Não sei, eu acho que não. Acho que ali no entusiasmo da vitória na Youth League, se calhar houve muita gente que achou que agora era meter aqueles miúdos a jogar e o Benfica era campeão europeu de séniores. Acho que é preciso algum cuidado até na gestão de expectativas e da carreira dos miúdos, até porque vimos alguns deles a jogar outra vez na equipa sub-19 no Campeonato Nacional e, por exemplo, perderam com o Futebol do Porto no jogo, estão a disputar o título nacional com o Futebol do Porto, creio que sábado ou domingo é a decisão. É a última jornada do campeonato. Portanto, estamos a falar de jogadores que é preciso ainda alguma maturação. Se o Benfica conseguir colocar 4 ou 5 jogadores no plantel principal e que tenham alguma utilização durante a época, eu creio que é necessariamente um sucesso esta integração de jogadores, porque não é de um dia para o outro. E o exemplo que eu acho que é o melhor exemplo de integração de jovens nos últimos anos em Portugal é o do Porto. A forma como Vitinha, João Mário, Fábio Vieira foram sendo, o Diogo Costa, foram sendo lançados na equipa, eu acho que, não diria foi perfeita, mas foi muito perto disso. O timing a forma como foram para o banco, ainda agora Fábio Vieira, por exemplo, ficou no banco na final da taça, creio eu, não saiu do banco. Isso tem-se medido cada vez com estes jogadores, não se pode achar que colocando miúdos de 19 anos resolve os problemas todos. Muito bem, vamos continuar a falar do Benfica e de Roger Schmidt, que foi hoje cumprir um período de férias. Nos últimos dias o técnico foi oficializado, teve a oportunidade de conhecer melhor o Benfica. O treinador recusou fazer já a conferência de imprensa de apresentação. Schmidt quer apresentar-se primeiro ao plantel. O técnico alemão já conheceu alguns departamentos do clube, ficou especialmente impressionado com o centro de estágios do Seixal. João, e em relação a este período de férias, há quem olhe para a agenda do Benfica e para tanto trabalho que é preciso ser feito e que ache que, se calhar, estes dias podem ser aqui um entrave. O que é que te parece? Parece-me normal. Ele acabou agora de sair do outro clube, com certeza já acordou com a estrutura do Benfica, o que é que tem, quem são os jogadores que ficam, quem são os jogadores que saem. Ele próprio disse há 8 dias, ou já não me lembro, mas mais ou menos há 8 dias atrás, já estava a estudar as coisas do Benfica e tal, portanto, o que significa que já estava em contacto com a estrutura. Portanto, ele com certeza já deve ter combinado com o Lourenço Coelho e com o Rui Costa o que é preciso fazer até ele chegar. É normal que tenha 8 dias de férias, eu até prefiro que ele venha com as férias gozadas e já percebi que o Nuno está a rir-se. Porquê, Nuno? Estou a rir porque sempre que mudei de emprego, quando assinava só tinha direito a férias quase um ano depois, porque é o normal, não é? Mas este senhor tem direito a umas férias especiais. Normalmente é assim, acho não que é? ao fim de 6 meses já podes ter a férias. Já não sei quantos é que são, mas não é o Benfica, disto, não é o Benfica. não é logo. Ajuda-nos aí, ao fim de 6 meses já pode ter a férias, não pode? Você não sabe a partir de que dia é que ele assinou o contrato. Mas estamos a falar de um contrato de trabalho normal. Estou só a falar Sim, dos são contratos 6 de trabalho. meses. Ao fim de 6 meses já se pode, mas não é isso. Você não Ao fim sabe de se ele 6 meses assinou o já se tem contrato só a direito. partir de junho. Mas eu estou no gozo, eu gosto de brincar com Eu estas sei que você coisas, está no mas eu gozo, acho- mas ele se calhar assinou a partir de junho. É preciso perceber. Ora, que se eu estou- assinou a partir de que junho, eu gosto de gozar com estas o homem coisas. vai de férias O para homem no tempo assina dele. e no dia a seguir tomam lá férias. Quantos dias são? Um mês? Ou 8 dias? Então, mas ele ainda não entrou, na verdade, não é? É um Portanto, só período começa em curto, calhar é um julho. período até porque lá está o Benfica começa Olha, em não, novembro. desculpa lá. Quando é que ele ia? Quando é que o homem ia de O férias? facto de você, Outubro ou o facto de novembro? você, Rita, tirava férias a você é muito mau negociador. Espera. Você muda de emprego Moça, e nem sequer negocia os dias aí. Você é uma desgraça a Espera lá um negociar. bocado. Ele se calhar vai de férias forçadas em dezembro, tirava férias aí. Ou acha Mas que isto vai dar assim, resultado? não, férias acho que não. forçadas. Ah, não, Mas mas- acho que está. Por isso é que eu disse Eu dava outubro, tudo novembro. agora. Pá, depende de como Em trabalharem dezembro este já ano. não- Eu, se fosse o Sr. Schmidt, dava Em tudo dezembro agora. está a chover em todo lado. Mas eu- Eu acho que vai depender da Federação. Na Quando é que está o Jesus pelo foi à menos. vida? Na Europa está. Quando é que o Jesus foi à vida? Pronto, mas... Olha, eu Não acho que tens vai... grandes Jesus expectativas. em dezembro. Olha, Não tens eu- grandes expectativas para. No inverno é verão no Brasil. Para André, Roger Schmidt. eu se tivesse ido ao jantar, se calhar hoje tinha umas expectativas diferentes, mas eu não fui ao jantar.
E por isso, eu se fosse ao jantar vinha de lá impressionadíssimo. O Benfica vai com certeza E convidá-lo tenho a para o certeza próximo. minhas que não- vai não ser esse o mudaram relato de que vamos ouvir, se calhar, não sei. Não, você tem que ir aos jantares do seu clube. Mas eu se fosse ao jantar, se tivesse ido ao jantar, estava aqui a dizer... Já percebemos Sr. que Schmidt, o tema do jantar, até porque o Sérgio vai poder partilhar connosco alguns pormenores sobre esse jantar. Alguns pormenores que Eu possas estou contar sobre esse mortinho, sobre esse pode jantar, jantar. não exatamente sobre Roger Schmidt. Como dissemos, é um tema que tem gerado muita polémica. Francisco J. Marques intitula de cartilheiros, chama cartilheiros aos jornalistas e comentadores, master cartilheiros aos jornalistas e comentadores que estiveram nesse jantar com o técnico do Benfica, Roger Schmidt. Faz uma lista de quem esteve presente, dá alguns pormenores também o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Já aqui dissemos que alguns desses pormenores não se confirmam. O Sérgio Cretinas vai esclarecer tudo a seguir ao intervalo. Nesta Ligador vai estar em destaque o tema do jantar entre Roger Schmidt, jornalistas e comentadores, ontem, no estádio, terça-feira, no Estádio da Luz. O Sérgio Cretinas esteve lá, vai dar-nos mais detalhes, mas para já falamos de outros jantares. Ruben Amorim deu 15 dias para excessos alimentares ao plantel do Sporting. Os jogadores estão a cumprir 1 mês e meio de férias. Dentro desse período, segundo o jornal Record, o técnico decidiu dar 2 semanas de folga no que diz respeito aos cuidados alimentares. O treinador permite que os jogadores cortem na dieta que cumprem durante a época nos primeiros dias de férias. Depois devem voltar de forma gradual aos cuidados com a alimentação para estarem preparados para a pré-época que arranca a 27 de junho. Este plano de maior relaxamento não se aplica aos jogadores que vão estar ao serviço das respectivas seleções. Rita, aqui um miminho do técnico Ruben Amorim aos jogadores. Faz parte também da forma de motivar os jogadores? Eu creio que sim, e ainda por cima dá só 15 dias de 1 mês e meio e diz que a seguir é para irem retomando. Portanto, sinceramente, parece-me perfeitamente adequado e é um bombom ou um miminho. Nuno, é uma forma também de criar uma relação mais estreita com o plantel, percebendo... O Nuno vai dizer, peço desculpa pela interrupção, que devem ter havido bombons no jantar. Não, eu mais uma vez é tudo ao contrário, porque quando vou de férias tento fazer dieta, porque as coisas... Não, as dietas são feitas antes das férias, Já chego, Nuno. mas eu esqueço-me. E depois chego ao ato da praia e acho que estou um bocadinho O Nuno grande anda demais. sempre ao contrário do que qualquer coisa que a Da gente mesma diga. forma daquelas férias do Sr. Schmidt, eu aqui também estou do contra e digo que normalmente Que nas férias... paciência que é possível. Você está Nas a férias ficar... resolvo fazer uma dietazinha para depois fazer a temporada toda, como deve ser. Sérgio, o que é que te parece esta iniciativa de Ruben Amorim? Já agora é normal que os jogadores, quando têm um período de férias alargado, possam cometer alguns excessos? Sim. Há muitos jogadores que aproveitam as férias para o seu belo churrasco e para fazer aquilo que podem fazer durante a temporada. E com 1 mês e meio de férias e tem esta vantagem e pode fazê-lo. Se bem que há muitos jogadores que estão nas seleções e esses coitados não vão ter os 15 diazinhos de loucura, não é? Como é que se chama aquele dia das dietas? As pessoas quando fazem dieta... Em que se fazem os disparates todos. É o dia do disparate, não é? Pronto, eles vão ter 15 dias de Mas disparate. fazem o jejum intermitente. Penso que é uma expressão que tem uma asneira em inglês que não pode ser Jejum reproduzida. intermitente. Portanto, Alvalade teve 19 anos com jejum intermitente, não é? Não foi intermitente. Não foi intermitente. Foi intermitente. João, Ruben Amorim aqui e a questão também de alguma forma o Sporting transparecer também que Ruben Amorim tem esta forma de estar, é uma forma de facto de gestão. Vocês muitas vezes elogiam a comunicação, a forma de estar de Ruben Amorim, é uma forma também aqui de alguma forma este plantel do Sporting sentir mais união em relação ao treinador? Bom, união não sei, porque cada um come no sítio onde está a passar férias com a família. Não, mas quer dizer, mas acho que é uma forma como outra qualquer de estar. Se calhar outros fazem isto em silêncio. Se calhar, em silêncio, quer dizer, lá no Porto ou no Benfica, se calhar dizem aos jogadores a mesma coisa, mas não publicam esta informação. Mas sabendo precisamente, Ruben Mas sim, Amorim, que os jogadores coisa. podem fazer isso, ao ser o Ruben Amorim o primeiro a dar esse passo e a dizer que o podem fazer, é uma boa estratégia?
Olha, para mim eu adoro comer e, portanto, se o Ruben Amorim me dissesse para eu ir comer durante 15 dias à tripa forra, se ele me dissesse para eu ir comer à tripa forra durante 15 dias, ele podia contar comigo, porque eu ia ser um discípulo empenhado é claro, não chegaria se calhar na melhor forma, mas seria um discípulo empenhado, pelo menos, para cumprir essa ordem. De resto, hoje em dia, a maioria dos jogadores, eu acho que tomam cuidados e, portanto, houve um tempo em que a gente se lembra todos que havia um ou outro jogador que chegava com excesso de peso e pronto. Mas já não é, enfim, penso que agora não é o caso. A maioria deles chega em forma e tem acompanhamento durante as férias de preparação física. E, portanto, acho que sim, acho que ele usou isto como mais um... Ele é muito bom a comunicar, o Ruben Amorim, e de facto faz estas coisas bem feitas e, portanto, é mais um elemento para juntar aos... Eu por acaso, sobre esta questão da comunicação, parece-me que o que o Ruben Amorim está a dizer é o contrário. Está a dizer, meus amigos, quero um mês a portarem-se bem. No fundo, ao estabelecer 15 dias para como dia do disparate, para comerem o que quiserem, ele está a limitar esses dias e, no fundo, eu prefiro que façam isto durante os primeiros 15 dias e a seguir o mês seguinte tem que se preparar. Linha, do que não dizer nada e os jogadores passam os 45 dias. Não é tanto dar um bom à equipa, é mais colocar um travão. Uma psicologia invertida. Parece que está a dar um prémio, mas no fundo está a dizer portem-se bem durante o mês final. Imagina que o Ruben Amorim não foi tão claro como tu estás a dizer e que alguns jogadores interpretam que só os últimos 15 dias é que podem comer tudo o que lhes apetece. Chegam cá umas bolinhas que vai ser uma maravilha. Eu defendo essa tese. Um mês de dieta e os últimos 15... Os últimos 15 à grande litrinha. Disse que era para retomar você tem interpretações maldosas. Hoje não está tenho, péssimo, imagino que há há bocado você exagerou com a história dos treinadores e dos Jesus sair no Natal. Você teve mais treinadores a sair no Natal que eu me lembro que teve uma data deles, não é? O Lopetegui, o Coceiro, assim. Não sei se saíram propriamente no dia de Natal, mas foram treinadores que não acabaram o mandato. Começou no Natal. Que não acabaram. Mas houve vários no Porto, não é? E, portanto, quer dizer, você lembra-se sempre dos do Benfica, essa memória seletiva. Claro, lembro da última ceia, quem é que saiu no último Natal? Não foi ninguém do Porto nem do Sporting. Todos, não é? Não é só dos nossos. Não foi do Sporting nem do Porto. A última ceia foi de um senhor que eu não sei, eu no Porto já me lembro de ter saído. Olha, o Peseiro não esteve no Porto. Também saiu antes do fim. Isso já é do tempo da outra senhora. Eu não lembro-me lá desse Muito tempo. bem, meus senhores. E vamos então ao tema que temos estado a promover neste programa, até porque temos mais detalhes sobre a reunião em que estiveram Roger Schmidt, jornalistas e comentadores no Estádio da Luz. O diretor adjunto do Jornal Record, Sérgio Critinas, revela hoje que esteve nesse encontro. Explica também que, ao contrário do que Francisco Marques disse, não havia qualquer proibição relativamente ao uso de telemóveis. De resto, já ontem, aqui na CMTV, o jornalista Paulo Catarro tinha feito exatamente o mesmo esclarecimento. Sérgio Critinas garante também que ficou acordado no momento do convite que a conversa com o Roger Schmidt seria informal, ou seja, que o treinador do Benfica não ia prestar qualquer declaração. O Sérgio, como sabem e já perceberam, está connosco nesta Liga de Ouro. E Sérgio, eu pergunto-te, o convite de que forma foi feita? Qual era o intuito deste jantar? Imagino que da parte que fez o convite, foi o Benfica, era uma operação de charme, claramente, dar a conhecer Roger Schmidt a uma série de jornalistas. Pela informação que eu tive originalmente eram 12 jornalistas convidados. Não estiveram tantos, mas foram várias pessoas convidadas. E creio que foi isso, uma operação de charme, para haver ali também uma abertura, para as pessoas conhecerem. E foi isso que aconteceu. Acabou por acontecer que nós tivemos algum tempo com Roger Schmidt, fizemos várias perguntas sobre futebol. Ficou acordado e estava acordado desde o início que não podíamos usá-las em on. Mas este encontro, para mim, nunca foi um encontro daqueles secretos ou confidenciais. Não foi feito numa catacumba, não foi feito atrás do pavilhão da C+S, como antigamente fazíamos quando andávamos todos na C+S. Foi feito no Estádio da Luz, entrámos todos pela porta principal da SAD, não houve nada da normal, porta 18, que é a porta de acesso à SAD do Benfica. Portanto, ninguém se escondeu, ninguém foi com óculos escuros nem com um chapéu para passar despercebido. E eu até posso, creio, revelar, acho que não é. Eu informei algumas pessoas, informei o meu diretor, o Bernardo, que tinha sido convidado para este jantar. Não me pareceu nada da normal. Parece-me muito normal que isto aconteça. Já aconteceu mais vezes no passado, já aconteceu com outras pessoas, outras instituições.
este tipo de encontros informais, há mensagens que é preciso passar, querem passar algumas mensagens, as pessoas depois usam-nas como quiserem e como querem. E essa era a obviamente segunda que... pergunta que eu ia fazer. Sim. O jantar em si e o tipo de conversas que tiveram naquele jantar, já disseste aqui, obviamente, e garantiste que ias manter algumas coisas em off, portanto, vamos respeitar também essa parte, mas sentiste de alguma forma que foi um jantar para condicionar a vossa opinião, para dirigir a vossa opinião, porque quando há uma acusação de se fazer parte de uma cartilha, há a ideia de que são pensadas mensagens para vocês jornalistas, para vocês comentadores, que para depois serem reproduzidas para o público. De alguma forma sentiste que houve essa tentativa? Não, antes de mais, quando fui convidado, perguntei quem eram as pessoas que iam estar lá, porque não queria de forma nenhuma estar numa situação em que, por exemplo, e está aqui o João ao meu lado, portanto estou à vontade para dizer isso, que fosse um encontro de comentadores benfiquistas e que estão nas televisões e com espaço público benfiquistas com jornalistas. E aquilo que lá estava, que as pessoas que lá estavam, eram todas jornalistas, ou não sei se eram todos jornalistas, porque tenho ali dúvidas se uma ou duas pessoas eram jornalistas, mas são pelo menos comentadores independentes nas televisões, que comentam tudo, não estão a vestir a camisola do Benfica, como o João faz aqui e como outros fazem sempre TV noutros canais. Portanto, pessoas independentes estavam lá para ouvir o Roger Schmidt. Ninguém nos disse nada, ninguém nos impôs nada, ninguém passou nenhuma mensagem. Aliás, nós próprios é que tivemos a oportunidade de falar e fazer algumas perguntas a Roger Schmidt. E, portanto, não podendo usar as declarações em ON, havia informação ali que é obviamente relevante para o nosso trabalho. Quer dizer, eu vou dar um exemplo, e isto não aconteceu, mas se Roger Schmidt dissesse ali assim que quer 4 pontas de lança, obviamente que é uma informação relevante. Eu não tenho que escrever uma declaração de Roger Schmidt a dizer eu quero 4 pontas de lança. Mas se ele diz naquele contexto informal, eu fico a saber que ele quer 4 pontas de lança. Portanto, obviamente que... E já agora, é uma coisinha que faz alguma impressão e eu respeito, obviamente, as opiniões de toda a gente e as posições de toda a gente, mas acho estranho que acho que um jornalista possa rejeitar um convite destes. No sentido de, a minha obrigação, o meu dever é com os leitores, com as pessoas que me ouvem, que me leem, que leem a informação que eu dou, a informação que eu dou tendo que seja o mais factual e credível possível. Se eu tenho a possibilidade de estar alguns minutos num contexto informal com um treinador do Benfica que acabou de chegar a Portugal e tinha chegado naquele dia, eu não posso rejeitar esta oportunidade. Eu não estaria a fazer, creio eu, um bom serviço a quem me paga e muito menos a quem me lê e quem me consome, no sentido de quem lê os jornais e vê televisão. Portanto, se eu quero ter acesso à informação, a boa informação, e quero passar boa informação às pessoas, eu tenho que falar com os protagonistas, não é? E dentro do que posso. Se alguém me convida para falar com um treinador que acabou de chegar a Portugal para assinar com o Benfica, eu não posso rejeitar uma coisa destas. Acho que nenhum jornalista pode dizer que não um convite destes, no sentido de é uma oportunidade para falar com uma pessoa que é importante, vai ser importante e da qual não sabemos quase nada. E não tínhamos ouvido ainda posições concretas de Roger Schmidt sobre questões futebolísticas e tivemos a oportunidade para, durante alguns minutos, fazermos algumas perguntas. Quer dizer, perguntámos sobre os jogadores, sobre os esquemas táticos, sobre ideias de jogo, sobre conceitos. Foi o que foi, não foi nada de... Não houve ninguém a condicionar-nos para nada, ninguém a empurrar-nos para nada. Foi isso, foi aquela oportunidade. Estávamos ali com o Roger Schmidt, que nos cumprimentou a todos. Sim, senhor, foi-se embora à vida dele e foi isto que aconteceu. Acho estranho isto ser um tema para alguém e acho estranho isso. Acho estranho ser um tema porque é uma coisa que acontece, já disse há bocado, acontece em todos os clubes, inclusivamente o Futebol Clube do Porto, faz encontros informais com jornalistas. Podem não ser os que o Francisco Tamares gosta, mas faz com encontros informais com jornalistas. Acontece isso. Aconteceu recentemente, que eu sei. Portanto, acho que cada um tem que olhar para si. Isto não é um tema, porque se Sérgio Conceição me ligasse, ou alguém do Porto me ligasse para um almoço com Sérgio Conceição, eu era o primeiro a dizer que sim, que vou, sim, senhor. E se me ligassem do Sporting para almoçar com o Ruben Amorim, ou para almoçar com o presidente do Sporting, ou o presidente do Futebol Clube do Porto, eu iria, sim, senhor, porque são pessoas que têm informação, que são relevantes e cujas opiniões são importantes para mim. Portanto, acho que é estranhíssimo acharem que é um convite que não deve ser aceito. Quer dizer, é verdade que não se comeu coelho, que eu sei que há pessoas que gostam mais de comer coelho e outras carnes de caça, mas pronto, foi um simples lombo assado e mais nada.
Tenho ainda algumas perguntas para fazer. Antes de alargar aqui a conversa e depois voltarei a ti para mais pormenores, Sérgio, aceitaste essa conversa em off. Explica-nos um pouco o porquê, quando tens, já referiste, o tal compromisso com os leitores e com as pessoas que nos estão a ouvir aqui na CMTV, o que é que, para ti como jornalista, para ti como comentador, Sim. o que é que te leva a aceitar um compromisso destes em off, um convite destes em off? Eu acho que posso dizer isto. Roger Schmidt explicou-nos que preferia fazer daquela forma porque não tinha falado com os jogadores e com o plantel, e eu acho que não estou a cometer nenhuma confidência. Foi uma das coisas que ele explicou, foi que preferia fazer aquilo informalmente, conhecer as pessoas com quem iria trabalhar ou iria lidar em Portugal na comunicação social. E prefiro fazê-lo informalmente e deixar a apresentação formal com declarações públicas e perguntas e respostas on the record, gravadas, depois de falar com os jogadores. Foi a explicação que o próprio Roger Schmidt nos deu. Portanto, acho perfeitamente normal. Recentemente aconteceu, muito recentemente aconteceu-me ter sido convidado para um encontro informal, eu e vários jornalistas em vários dias diferentes, um encontro informal de uma instituição em Portugal, também no desporto, que queria explicar algo que ia acontecer a seguir, e antes do anúncio oficial fez uma operação de explicação, de charme, de alguma forma, explicar às pessoas o que é que ia acontecer, para que fosse mais fácil que a mensagem fosse assimilada. Acho isto perfeitamente normal e, como disse, para mim não era nenhum encontro secreto, no sentido de não fiz disto uma coisa que não disse em casa à minha mulher. Aliás, disse à minha mulher, avisei que não ia jantar. Por exemplo, disse ao Bernardo que tinha este compromisso, tinha este jantar. Portanto, acho que é um tema que não é um tema, na verdade, não é um tema. É óbvio que qualquer jornalista que queira dar informação, não perde a oportunidade para estar alguns minutos, horas ou o que for, à conversa, uma conversa informal, que é mais fácil, muitas vezes, as pessoas serem mais descontraídas e dizerem algumas coisas do que um gravador à frente. Mas Sérgio, Sim. Apenas para explicar Sim. também às pessoas lá em casa o teu ponto de vista e para percebermos também o teu ponto de vista. Aconteceu alguma coisa, algo naquele jantar ou alguma declaração do treinador do Benfica naquele jantar que seja relevante, que teria sido relevante que as pessoas soubessem, mas que devido a esse compromisso do off não o pudeste fazer? Muito relevante, acho que não, sinceramente, acho que não. Acho que o Roger Schmidt, como eu esperava, foi politicamente correto, deu respostas mais ou menos redondas, mas há ali pequenos sinais de informação. E já agora, isto é importante, eu não sou surdo, no sentido de fui lá, ouvi, não escrevo as declarações, não vou relatar o que é que foi dito, mas há ali ideias que ficam da conversa que houve o Roger Schmidt. Algumas ideias que percebemos que se calhar me ajudam no futuro a fazer algumas contas e perceber algumas decisões e perceber se calhar alguns caminhos que o Benfica vai tomar nas próximas semanas. Portanto, são mensagens que ficam e que passam. Agora, cada um usa as mensagens como quiser. Eu tenho uma obrigação, antes de mais com os meus leitores e telespectadores, e depois tenho uma obrigação enorme também com quem me paga o salário. E portanto, para mim essa obrigação faz-me que é um sítio onde eu tenho que estar. Ponto final. Não há aqui meias formas de dizer isso. Eu não posso rejeitar um convite para estar com o treinador do Benfica numa conversa informal, como acho que não é normal nenhuma pessoa, nenhum jornalista poder rejeitar a possibilidade de estar com alguém tão importante no futebol em Portugal, ou que vai ser tão importante, e perder a oportunidade de saber alguma coisa sobre ele e estar na cabeça dele. Portanto, isto é daquelas coisas que só quem quer fazer um caso disto é que faz um caso disto. E já vou voltar a ti, até Sim, porque tenho mais algumas questões que gostaria de te colocar e que acredito também que sejam relevantes para percebermos, mas alargando para já a conversa, Nuno, Francisco J. Marques soube deste jantar, soube-o logo no dia, e a leitura que fez foi de o Benfica estar a convocar estas pessoas para passar mensagens para que estas pessoas pudessem difundir as mensagens que interessam ao Benfica. É legítima essa leitura? Olha, André, sabes eu vou começar assim. É tão bom ser livre, porque eu sou uma pessoa verdadeiramente livre. E se alguém pensa que eu vá corroborar com todas as declarações que o Francisco J. Marques fez, desengane-se, porque eu não vou corroborar com essas declarações. Não serei mais ou menos portista por discordar de Francisco J. Marques, mas eu tenho a minha opinião sobre o assunto. E uma opinião própria, perfeitamente livre de pensamento. E a minha opinião é esta.
O Sérgio, quando começou esta declaração, disse logo aquilo que devia dizer e disse logo à primeira. Foi uma verdadeira operação de charme. Foi aquilo que o Sérgio começou logo por dizer, era uma operação de charme. Mas a operação de charme é... Isto é, muitas vezes é um jogo. Não, mas vou começar. O jogo Mas tu não tens de justificar, já foste a jantar. Ok, pronto, desculpa. Eu é que vou dizer qual é que é a minha interpretação. Sim. É uma operação de charme verdadeiramente legítima por parte do Benfica, onde o Pedro Pinto provavelmente foi organizador e quem pensou este convite, fê-lo com mestria, por uma razão simples. Há um ano atrás, quando chegou Jorge Jesus, aquilo correu muito mal. E era uma pessoa que toda a gente conhecia. E seguramente o Benfica percebeu que, ou contratar este treinador que ninguém conhece e que toda a gente duvida, tinha que fazer qualquer coisa. E o que é fazer qualquer coisa? Olha, os espanhóis fazem isto muito, muito bem, melhor do que nós. Convidam as pessoas que normalmente escrevem sobre o assunto e pessoas que entendem, que acompanham se calhar mais o Benfica. O Sérgio também disse que acompanha mais o Benfica. Há muitos anos, porque em todos os jornais e em todas as televisões nós todos sabemos que há jornalistas que acompanham mais o Benfica, o Porto, ou o Sporting. É assim que está definido, como na política a mesma coisa, cada um acompanha os partidos que está destinado há muitos anos. E por isso convidaram um leque de 12 pessoas, onde compareceram 8 ou 7, já não sei bem quantas é que foram, precisamente para dar a conhecer a pessoa que todos nós duvidamos, que é o Sr. Schmidt. E é evidente, quando tu ficas perante uma pessoa e convives com ela, tu não vais lá para arranjar inimizade com a pessoa. Estes convites são exatamente a operação de charme para aproximar as pessoas. É normal que assim seja. O intuito é perfeitamente este. Eu faria o mesmo. Eu, se estivesse num clube e se tivesse um problema de um treinador que os adeptos do Benfica têm dúvidas sobre ele e que ninguém conhece, todas as pessoas e os jornalistas da especialidade pouco entusiasmo têm sobre este treinador, eu fazia exatamente o mesmo. Por isso, se isto foi o Pedro Pinto que foi o autor desta ideia, eu dou-lhe os parabéns neste sentido. Agora, eu não posso deixar aqui de dizer outra coisa, que é esta. Eu conheço o Sérgio dos comentários que faço e jamais o Sérgio Cretinas, aqui no programa, puxou para qualquer clube. O Sérgio é uma pessoa que pode ter o seu clube, nem quer saber qual é que é. Não sabes qual é o meu clube. Mas não me interessa saber. Toda a gente tem o seu clube e é legítimo que o tenha. Mas é uma pessoa que, pelos seus comentários e pelos seus debates que aqui temos sempre, é uma pessoa que eu considero independente no debate e que ajuda ao debate, que nós não temos às vezes informação nem o histórico de muitas coisas e muitas vezes o Sérgio consegue dar essa apora ao nosso debate quando os três estamos aqui a falar e não somos profissionais do assunto e por isso eu tenho que atestar esta ideia sobre o Sérgio Cretinas. Por isso é que eu digo, sobre a questão dos convites, aceitar ou não aceitar os convites, acho que o Sérgio justificou muito bem. Eu sou daqueles que aceito poucos convites, muito poucos, precisamente para manter esta distância, porque eu sei quando se aproxima e quando nos aproximamos... Mas na área profissional não os aceitas? Não, na área profissional sim, mas estou a dizer, na questão de futebol, quanto mais... Mas é a minha área profissional. A tua área profissional, mas eu não estou a criticar o que tu fizeste, eu estou só a dizer, eu sou dos poucos que aceita poucos convites, porque eu gosto de manter alguma distância sobre as pessoas que comento no futebol. O Sérgio é jornalista, é diferente, não é um comentador. Eu sou comentador. Já agora e quanto deixa-me mais colocar essa distância questão, tiver, porque o melhor Sérgio para mim. há pouco dizia, acontecem estas situações em vários clubes. Alguma vez houve algum convite por parte, não precisas de revelar quem, se assim não entenderes, mas por parte do Futebol Clube do Porto, com responsabilidade do Futebol Clube do Porto, também numa operação de charme, como lhe chamaste? Desta envergadura que eu conheça, não. Mas se eu fosse diretor do Porto ou do Sporting, eu fazia seguramente coisas destas. Se tivesse uma situação desta, como este Sr. Schmidt cai de paraquedas e ninguém o conhece, eu faria exatamente isto. Qual é o problema? Viesse quem viesse, aceitava quem tivesse de aceitar o convite, recusava quem tivesse de recusar o convite. Pelos vistos, nos 12 que foram convidados, não foram todos. Rita, já agora a tua opinião... Parece-te que a forma como foi foram feitos os convites, como foi feito este jantar, abre espaço a que seja questionado? Eu acho que o passado, e não é um passado muito distante, e o João vai achar que eu lhe vou dar uma bicada, abre espaço a que seja questionado. Justamente por causa da famosa cartilha. Agora, não tem nada a ver esse passado com o que se terá passado, passo pela nós aqui. Mas sobre a cartilha, já agora só uma coisa, e eu gosto muito, agora somos master cartilheiros, havia alguns jornalistas a receber cartilha na altura. Eu
Segundo sei, não havia supostamente vários comentadores. Não, o que eu queria dizer não era isso, Sérgio. Até pedia. Eu pedi na televisão, porque a mim ninguém me mandava, tive que pedir na Não é isso televisão que eu para estou a me dizer. mandarem. O que eu estou a dizer é que a circunstância de terem vindo a público aqueles meios que não deveriam ter vindo a público abre espaço para que depois se faça equivaler a qualquer outra coisa que não tem nada a ver àquilo que aconteceu. Dito isto, quanto ao jantar, eu entendo como uma operação de charme. E se fosse jornalista, é que parece que existiram dois jantares paralelos. Aquele que é descrito por Francisco J. Marques, e que não sei como é que ele soube, e depois aquele que aconteceu. E são dois jantares paralelos que nunca se cruzam. Ou que só se cruzam em pequenos aspectos. Porque uma das coisas que foi apresentada era que era tudo envolto num grande mistério e com muito sigilo. Depois verificamos, uma coisa é pedir, não digam nada a ninguém que estiveram aqui, outra coisa é dizer falamos em off. São coisas completamente diferentes. Sobre as quais Francisco J. Marques deve compreender a diferença. Depois, o tipo de pessoas que se convidou face aos cartilheiros. São coisas que também não se confundem. E, portanto, o que eu acho que está a ser tentado fazer é trazer uma realidade que já ocorreu para uma outra que não tem nada a ver. Ou, pelo menos, daquilo que o Sérgio descreveu, não terá rigorosamente nada a ver. Como eu dizia, se eu fosse jornalista e na perspectiva do Sérgio, eu também teria ido. Até porque, mesmo que ele não cite, obviamente fica com alguns soundbites que lhe permitem pesquisar mais à frente e estar mais atento a... Isso é absolutamente evidente. Do lado do Benfica, é claramente o que eu não dizia, é uma operação de charme. Não sei se feita com tanta mestria, porque deu depois este resultado, mas claramente que é uma operação de charme. Não vejo nada de... como existem tantas outras. E como o Benfica já fez umas lícitas e outras mais duvidosas. Esta parece-me lícita, absolutamente lícita. João, e era viável que o Benfica tivesse tornado público, o próprio Benfica, este jantar, ter assumido... fizemos convites a jornalistas e a comentadores dos vários órgãos de comunicação em Portugal para que conhecessem melhor o treinador que acaba de chegar. Isto podia existir na nossa realidade? Podia. Deixe-me clarificar aqui uma coisa que eu acho que é importante para os espectadores da CMTV. O Benfica, eu não sabia sequer, hoje à tarde, que íamos discutir este assunto, e também vos vou dizer uma coisa, também não sabia que tinha havido jantar nenhum. E não foi convidado. Pronto, não sabia, e quando me apercebi pelo telemóvel, pela internet, estava a ver as notícias, o que havia, à procura até da nossa ordem de trabalhos, que ainda não tinha chegado, e vejo notícias sobre isto. E quando vi notícias sobre isto, disse, isto vai, de certeza que logo à noite vamos falar disto. E então, tem sido muito raro, vou-vos fazer uma confissão, ligar para o Benfica para perguntar tem sido raríssimo. Quando há assim um tema, ou de números, ou tal, que eu não sei bem, tento ligar para lá e procurar que me esclareçam. E portanto, peguei no telefone e liguei para saber e disse, vou a algum jantar, que está aqui umas notícias. Então eles explicaram-me que houve, e explicaram-me, e é isto que eu acho que devo esclarecer. Eu nem vou perder um segundo, digamos, a dizer às pessoas que o Sérgio Cretinas, eu nem sabia de que clube ele era quando vim para aqui. E pouco me interessa o clube que ele é, porque ele aqui é jornalista. Uma vez estava aqui ao lado do Bernardo até se enxofrou comigo, mas eles para mim são jornalistas. Eu não, uma coisa são os jornalistas, outra coisa são os comentadores como nós, que não têm nenhuma... obrigação de seguir critérios jornalísticos, não é? Dito isto, só para informar o seguinte, em primeiro lugar não foi convidado ninguém, portanto o Benfica esclareceu-me que foram convidados só jornalistas ou pessoas que as consideravam que participam em programas de desporto, mas que são tidos por pessoas independentes, ou sem clube, ou sem ligação a nenhum clube. E, portanto, não convidaram, já agora para que todos os benfiquistas saibam, não convidaram ninguém, nem da Benfica TV, okay? O que é uma coisa mais ou menos assombrosa, e não convidaram, e convidaram, por exemplo, e participou na reunião, que eu sei que esteve lá, porque me foi dito, o Jogo, que é um jornal que normalmente
é mais conhecido por transmitir as posições do Futebol Clube do Porto. Portanto, já agora, João, penso que na lista, e Sérgio poderás-me ajudar, mas na lista de J. Marques não estava o órgão, o jogo. Não estava o órgão jogo. Eu não vou confirmar quem é que estava lá, cada um, se quiser que eu faça, não vou fazer isso. Não, eu também não vou Mas- confirmar, só estou a dizer mas isto porque acho que é Marques importante. Não refere Mas, O Francisco J. Marques. Mas a informação que tens, João, é que o órgão, o jornal O Jogo, estava representado. Estava, eu sei quem é que lá esteve pelo jogo. Por acaso até conheço, sei quem esteve lá. Agora, o que é... Eu conheço bem esse jornalista que lá esteve. Agora, o que é engraçado é o jogo que esteve lá e o Francisco J. Marques, Não fala para disso. poder cair sobre o Benfica... E olha, o Nuno Achas que foi elogiou propositada essa a omissão? independência do Sérgio. Eu sublinho-a, mas agradeço a sua intervenção. Porque eu acho que há mínimos éticos que a gente tem que cumprir todos, até mesmo nós que somos, digamos... A mim também já me chamaram tudo de cartilheira. Eu nem recebia cartilhas, tive que pedir aqui cartilheiros de todo o mundo. Oi, mandem-me as cartilhas para eu ver. Eu nunca tinha visto, só passei a ver. Mas, João, quando fizeste Depois deixaram-me mandar. a tal referência ao jogo e ao facto de não estar na lista, pensas que foi propositado não estar na lista? Obviamente que é propositado, obviamente que é para ver se... Ouça, eu em relação... A Rita há bocadinho estava a dizer que me estava a dar uma bicada. Não deu bicada nenhuma, acho que os pontos de vista diferentes são todos aceitáveis. E essa dialética é para isso que nós estamos aqui. Agora, eu estava-me a lembrar de uma coisa diferente, não quero agora falar nela porque você corta-me logo e diz-me que não, porque não estamos no assunto, mas não estou a queixar-me, estou a dizer que é o que deve fazer, mas eu até gostava de discutir, por exemplo, umas declarações, a este propósito, umas declarações que foram feitas pelo treinador de basquetebol do Sporting, e que foi 10 anos para aí treinador de basquetebol do Porto. E que vale a pena perceber porque é que o Sr. Francisco J. Marques faz isto. Isto é desinformação. E é desinformação que é desnecessária, porque até as pessoas do Porto, não é, percebem que isto não é sério. Quer dizer, agora, há um tema que você perguntou, e eu acho que foi a pergunta na MUS. Se o Benfica devia ou não ter anunciado isto. Devia. Eu, se lá estivesse, teria anunciado. Porque não tem nada de mal, não houve nada a esconder, foi feito no estádio, portanto não convidaram os meios de comunicação, tanto quanto eu percebi, foram os principais todos convidados, portanto não há razão nenhuma para não ser público. Eu também, o que eu acho é o seguinte, que o Benfica vai fazer, é o seguinte, o senhor, como o Sérgio disse, e bem, eu confirmo, o treinador novo não quis fazer nada de formal até falar com todas as pessoas que vão trabalhar com ele. Explicou isso Todas as pessoas que vão trabalhar com ele. O que ele vai fazer quando chegar a Portugal é vai falar com as pessoas que vão trabalhar com ele e a seguir fará uma conferência de imprensa então com... Também todos já os tínhamos projetos. avançado. Eu não sei se posso dar aqui uma chegazinha e agora se calhar vou ser um bocadinho deselegante para as pessoas que me convidaram para ir a jantar, mas é o que eu acho. Eu não sei qual foi o critério do convite dos jornalistas. Entendo alguns, obviamente, não é? Entendo o meu, sinceramente entendo, porque lá está, sou diretor junto ao Record, acompanho o Benfica há muitos anos, é natural que seja uma pessoa que fosse convidada, mas acho que por acaso podia ter feito mais sentido, se calhar, não terem convidado jornalistas, ter convidado órgãos, no sentido para colocarem uma pessoa. Falar com os órgãos que quisessem convidar e dissessem, enviem cá uma pessoa que vocês quiserem e não serem a escolher. Acho que eu tê-lo-ia feito assim, mas isso sou eu. Não perguntei na altura, não perguntei isso. O convite foi-me feito a mim, portanto aceitei-o, não teve nada a ver com isso, mas eu acho que teria feito de outra forma isso, até para evitar esta ideia de quase que é o Benfica que está a escolher os jornalistas que vão lá. Quando na verdade pareceu-me que houve uma tentativa de ser plural na escolha das pessoas que lá estavam. Consigo perceber o critério que estava lá e não vou dizer mais do que isto para não quero denunciar, entre aspas, mais ninguém. Tinha algumas perguntas, como disse, ainda para te fazer. Sérgio, aquela questão há pouco que a Rita disse e quer clarificar, foi pedido algum sigilo no sentido de não divulgares que lá estiveste? Uma coisa é não divulgar o conteúdo da conversa, mas sigilo em relação ao jantar. Foi pedido? Não houve esse pedido. Aliás, a conversa dos telemóveis nunca houve. O meu telemóvel esteve sempre à minha frente na mesa, estive a trocar mensagens durante, até enquanto o Roger Schmidt falava, tive que responder algumas mensagens, esteve sempre à minha frente.
Já agora, porque é que achas que a informação que chegou a Francisco J. Marques, ou que J. Marques entendeu divulgar, foi a que não era possível ter o telemóvel? Não sei, é uma questão de perguntar a ele. Em algum momento foi referida a questão do telemóvel? Telemóveis, como sabe, no Porto Desaparecem. até desaparecem. Os Portanto, é telemóveis normal no Porto tendem a que ele desaparecer. fale A questão do telemóvel, eu admito que possa ter havido, e não me lembro de tudo, mas possa ter havido alguma brincadeira do tipo, atenção, o que é que estás a gravar, ou alguém está a gravar. Mas pode ter sido uma brincadeira desse tipo. Mas não o houve meu nenhum telemóvel pedido ficou. para Não, o meu deixassem os telemóvel telemóveis ficou à mesa, estava longe. o telemóvel à minha frente na mesa, enquanto o Roger Schmidt falava. Respondi a algumas mensagens que recebia, coisas urgentes, inclusive até com pessoas aqui do jornal, com pessoas do jornal, por causa de coisas de edição, estava a responder. Portanto, nunca houve nada disso. Foi só um compromisso de o que for dito aqui assim, não é para escrever em ON, não há ONs aqui assim, vamos respeitar isso. Portanto, foi só isso, literalmente, não houve mais nada. E nunca, durante o tempo em que estivemos com Roger Schmidt, só Roger Schmidt é que falou. Houve só uma pequena introdução de alguém do Benfica, só dizer estamos aqui todos, e Roger Schmidt falou a seguir, fez a introdução e respondeu às nossas perguntas todas. Ninguém interrompeu, ninguém disse essa pergunta não. Não, respondeu às perguntas que nós fizemos. Respondeu da forma mais livre, não houve nenhum recado, até que se entendeu que era a altura de ele se ir embora. Outra questão que eu tinha para te colocar, já aqui disseste, o convite foi feito não a órgãos de comunicação, mas a pessoas específicas que trabalham em órgãos de comunicação. Há este pedido para o OFF, em momento algum, e para que acredito que possa dar aso a essa leitura, daí eu fazer-te esta questão, em momento algum vos foi prometido, falaste em 12 pessoas, vamos manter esse número, poderá não corresponder, foram feitos os 12 convites. Eu assumo isso. Quando eu fui convidado, perguntei quem é que vai, e explicar-me que iam 12 pessoas, foi assim que esse número veio. Imaginando então, e vamos colocar a questão que este círculo de 12 pessoas, a partir de agora, teriam informação privilegiada em relação a outros jornalistas que não estavam neste jantar? Não estou a ver porquê. A informação que teriam era a informação que conseguissem apreender daquelas palavras de Roger Schmidt. Porque isto também há muito isto. Muitas vezes dois jornalistas diferentes ouvem a mesma coisa e percebem coisas diferentes, no sentido de uma introdução diferente, e acontece. Então em alemão deve ser difícil. Foi em inglês a conversa. Tinha logo uma interpretação. Mas, quer dizer, não houve ali e não creio que... Não me apercebi de alguém ter escrito que Roger Schmidt tinha uns lindos olhos azuis ou algo assim, não me parece... Ninguém veio de lá com essa ideia, ninguém, acho eu. Eu não vim com a ideia de que estava perante um gênio ou alguém que vai mudar a história, vai descobrir a vacina contra o cancro. É um treinador de futebol e, sobretudo, aquilo que eu ouvi de Roger Schmidt, acho que me pode ajudar em algumas coisas, em algum noticiário de Benfica, e se calhar algum até menos confortável para o Benfica, mas isso faz parte da vida. Se há coisa que tem acontecido nas últimas semanas, é eu ter sido responsável por algumas notícias que o Benfica não quisesse que saíssem, nomeadamente negociações com os jogadores, tem acontecido muito isso, e isso não é benéfico para o Benfica, mas é vida, isto é o meu trabalho, é disto que eu faço vida. Ou seja, e foi lombo assado ou foi bife do lombo? Não, Mas era para toda a gente, era para todo dia, como é que... Queres mesmo saber? Há aqui contornos do jantar que eu não já percebi. Eu vou dizer, o meu jantar foi lombo de salmão, foi salmão, lombo de salmão. Lombo de salmão. Sim, mas eu escolhi o lombo de salmão, as pessoas comeram bacalhau, bifes, o que quiseram. Eu comi o lombo de salmão sem puré de batata, que eu não gosto muito de puré de batata. Eu estava a pensar que era um bocado pobre. Sem puré? Mas fui eu que não quis puré de batata, só com os lobos salteados. Pronto, foi assim uma coisa. Dieta. E havia bombons no final ou não? Não havia bombons no final. Cafézinho no final e um bocadinho de água. Assim. Não sei se tens mais alguma pergunta em relação ao menu do jantar. Gostava de saber. Eu ainda vou pensar, se um dia for convidada para ir, se vou. Não, tem que ir, claro. Então, em relação a estes esclarecimentos que o Sérgio fez, ficas com alguma questão em relação a este jantar que possa daqui para a frente gerar mais dúvidas e que entendas que o Futebol Clube do Porto possa ter dúvidas? Eu como disse, tudo aquilo que eu disse no início, com mais estas justificações do Sérgio, eu não retiro nada daquilo que disse. Eu acho que o futebol tem que mudar muito. Eu acho que os clubes podem e devem fazer este tipo de encontros. Não vejo por que não.
Não percebo porque é que um treinador não pode vir a um programa destes, ou um jogador vir a um programa destes. Quer dizer, abrir o futebol às pessoas, quer dizer, não vale a pena que os jogadores, os treinadores não podem estar metidos no seu estádio. Acho que isso não é benéfico. Quer dizer, acho que as pessoas têm que ter têm que ter um pensamento diferente. Não podem estar... Se querem promover ou vender este desporto, como querem, não é só os bonitos jogos, mas a comunicação, pôr os próprios treinadores a comunicar com os jornalistas que vão estar no dia-a-dia no encalço deles e que vão percorrer a sua carreira e que querem perceber, afinal, o que é que este senhor vem para aqui fazer e com que sistema é que interpreta o jogo, como é que ele conhece o campeonato português. Quer dizer, este tipo de questões que provavelmente terão feito parte do outro menu, não do menu de jantar, mas do outro menu, que é o menu do encontro entre os jornalistas e o treinador. Eu se estivesse num órgão diretivo do clube, fazia isto, mudava muitas mentalidades dentro dos clubes. E olhando para as declarações escritas por Francisco J. Marques nas redes sociais, já percebemos que há ali inverdades em relação àquilo que aconteceu, a questão dos telemóveis. O Sérgio, também o Paulo Catarra já tinha esclarecido essa questão. Há também ali algumas questões com nomes que não se confirmaram e esta ausência de um órgão de comunicação que Francisco J. Marques não colocou naquela lista. Parece propositado ou alguém não contou a história certa a Francisco J. Marques? André, eu não sei, porque nós muitas vezes também somos muito mal informados ou somos informados por portas travessas de coisas que não são verdades. E eu já aprendi ao longo destes anos todos de não dar nenhuma informação como grande e credível. E por isso, como já me escaldei uma ou duas vezes, e provavelmente Francisco J. Marques também se terá escaldado nestas informações, porque não lhe chegou a informação toda, eu nem sequer vou comentar aquilo que Francisco J. Marques fez. Quer dizer, eu é que digo, tenho uma interpretação diferente e penso de forma diferente de Francisco J. Marques. E expliquei exatamente porque é que eu penso isso. Agora, ele está livre de pensar e de ter o seu direito. E se tiver razões para pensar assim, muito bem. Eu não tenho essas razões do meu lado. Ainda por cima eu conheço o Sérgio daqui da casa já há anos e por isso a minha impressão do Sérgio é uma. Se algum dia me enganar, estarei cá para dizer. O Francisco J. Marques também o conhece há muitos anos. Pronto, está bem. Nós temos em que era jornalista, e é uma coisa... Aliás, eu ontem depois de ver o tweet dele, tentei ligar, não me atendeu, não me ligou de volta, depois respondeu-me a duas mensagens que eu lhe enviei. Mas pronto, já agora gostava de ter falado com ele. Ele aparentemente não quis falar comigo, pelo menos não me ligou de volta, só respondeu à mensagem. Mas eu conheço há muitos anos o Francisco e sinceramente vou dizer isto do fundo do meu coração. Tenho uma boa ideia de Francisco Marques, apesar de ter dito muita coisa com a qual não concordo e que já critiquei aqui muito. A ideia que eu tinha dele como jornalista era de um bom jornalista, de alguém íntegro até. É uma ideia que eu tenho dele, a sério. Só que estas coisas faz-me duvidar que... porque eu creio que há alguma desonestidade intelectual na forma como ele coloca a questão. Como ele coloca esta questão, não é? Que era algo que até me surpreende e não esperava que viesse da parte dele, mas as pessoas vão mudando. Muito bem, e vamos também daqui a pouco avançar, mas antes de João, também há aqui uma questão, algo que deve colocar algumas dúvidas. O Benfica promove um jantar, decide não o tornar público, mas a informação chega ao diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, talvez enquanto estava a acontecer ainda esse jantar. Estranhas que isso tenha acontecido? Quer que eu lhe diga a verdade? Já não estranho. Já não estranho porque as coisas saem todas cá para fora. Não sei como é que saíram. Olha, eu poucas vezes falo para lá e só falo quando sinto que tenho um dever. Estou aqui na televisão de esclarecer alguma coisa para evitar uma informação errada ou isso. Mas de resto, quer dizer, não sei como é que saiu, não sei. Não sei se foi do Benfica, se foi de algum dos presentes, não faço ideia, mas vou-lhe dizer uma coisa, Andreia, ainda bem que saiu, porque não há razão para não sair. É o que dissemos no princípio do programa. Não há nenhuma razão para não ter saído. Eu não me sinto nada incomodado por ter estado lá. Não há razão. Olha, eu até lhe vou dizer mais. O Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, uma data de ministros, por exemplo, a da Saúde, fartam-se de fazer reuniões deste tipo, em que selecionam os jornalistas, convidam ou para um pequeno almoço e discutem as coisas. Bom, não dizia há bocado, isto é comum na política, é comum até nas empresas hoje em dia, nas grandes empresas, como é comum no futebol. As grandes empresas, quando fazem aumentos de capital, etc., é comum irem para um hotel qualquer em Lisboa e fazer um pequeno almoço com meia dúzia de jornalistas económicos. Toda a gente sabe isto. Portanto, não é nada de anormal ter-se feito isto. Podemos lhe chamar Operação de Charme? Podemos.
Podia ter sido feito de outra maneira, eventualmente podia, mas o homem não teve tempo de falar ainda com as pessoas com quem vai trabalhar e por uma questão de consideração. E o Benfica também, o que eu penso que o Benfica quis fazer, ninguém me disse, foi, o homem vem a Portugal, esconder o homem, não o deixar falar com os jornalistas e tal, ainda é pior. Portanto, vamos convidar aqui um de cada órgão de comunicação e pode-se questionar se deviam, como o Sérgio disse, ter convidado o órgão propriamente dito ou o jornalista. Mas, enfim, isso aí é o critério de quem convida, não é? Não se pode Rita, penalizar por causa disso. Antes de avançarmos também, deve ficar o Benfica preocupado que nesta fase já haja estas fugas de informação de um círculo que acredito que o Benfica considerasse que era um círculo de confiança? Não creio que o Benfica considerasse aquelas pessoas como de confiança. De confiança no sentido, fez o convite acreditando que as pessoas iam respeitar pelo menos a questão de não divulgar algum conteúdo. Mas aparentemente a maior parte das pessoas respeitou no que era essencial. Sim. Porque o que terá saído, a não ter sido uma desvirtuação a seguir, são aspectos absolutamente acessórios. Eu quero também dizer aqui só uma coisa, porque eu não sou uma pessoa de elogio nada fácil e não estou aqui há tanto tempo como todos os demais. Não vais elogiar, pois não? Vou, vê lá tu, estou de cabeça perdida. Que vergonha. Para elogiar. Mas de facto, o Sérgio... Assim, eu acho que é das poucas coisas... Acho que é das poucas coisas que existe absoluto consenso entre nós os três, o João, o Nuno e eu, que é a tua seriedade e honestidade intelectual. E eu, por exemplo, também não sei qual é o teu clube, nem nunca consegui perceber, embora tenha alguma curiosidade, porque é verdade, porque as opiniões... Ai, coitado. Porque as opiniões que tu trazes me parecem sempre sólidas e mesmo quando eu discordo delas, e já sucedeu aqui, parecem-me absolutamente transparentes e, portanto, eu não podia deixar de dizer isto. Falei em 2 jantares paralelos porque, claramente, aconteceu um onde esteve o Sérgio e depois terá, eventualmente, acontecido um outro, pelo menos na cabeça de Francisco J. Marte. Não posso deixar de dizer isto. Muito bem, e eu sugiro então que convide o Sérgio para jantar, para ele revelar qual é o clube, se assim entender. Vamos avançar para o outro assunto que marca o dia de hoje. Há novidades sobre o Clássico do Dragão de 11 de fevereiro. Foram instaurados processos disciplinares a Mateus Reis e à SAD do Futebol Clube do Porto. O Conselho de Disciplina considera ter havido agressões a Mateus Reis por parte de funcionários da manutenção da publicidade do Estádio do Dragão, vestidos com coletes azuis. O processo inclui ainda o arremesso de cadeiras de plástico para o relevado e o arremesso de um projétil para dentro das 4 linhas. O processo pode resultar na interdição do Estádio do Dragão. No texto relativo ao processo são revelados os agentes desportivos relativamente aos quais o Conselho de Disciplina vai apurar as responsabilidades. Entre os nomes referidos estão João Sousa, Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, são diretores do Futebol Clube do Porto ligados à direção de campo e de segurança. Sérgio, meses depois, não é? Já estamos em maio, a 26 de maio, há finalmente este processo que vai avançar. Porquê a demora? Acho que neste processo, atendendo, eu não acho normal que seja sempre normal nós esperarmos tanto tempo por conclusões de processos, mas este processo é particularmente complexo, parece-me, porque há ali tanta gente, tanto ruído visual no meio daquilo, demora algum tempo a identificar pessoas, perceber o que é que fez o quê, quando é que fez o quê. Portanto, há ali coisas que todos nós vimos, nomeadamente aquelas cadeiras a voarem na direção de Mateus Reis, há ali umas chapadas nas costas, isso vimos, mas é um processo pela quantidade de pessoas que envolve, pelo tempo que duram os incidentes. Eu entendo que haja alguma dificuldade em chegar ao fim com uma... Ainda por cima foi aberto um processo de inquérito. Portanto, o processo de inquérito vai averiguar se há ali indícios... não vai averiguar infração disciplinar, vai averiguar se houve indícios de infração disciplinar. E agora foi aberto o processo disciplinar. Portanto, é muito mais difícil. Muitas vezes eu critico as demoras. É fácil criticar as demoras da Justiça em casos de declarações, por exemplo. É o que está ali, está dito, não há volta a dar, embora também haja direitos. Mas, por exemplo, Sérgio, dos acusados. E fizemos esta análise exaustiva até na altura.
Estas pessoas estão identificadas com números nos coletes e, à partida, Estas pessoas- o número num colete diz depois respeito a um nome numa lista. Claro, Se as coisas forem estas feitas pessoas- como devem ser feitas, e acredito que o Futebol Clube do Porto, pela estrutura que tem, terá esse registro. Era preciso tanto tempo para as identificar? Mas é que o problema é que há estas pessoas, algumas são fáceis de identificar, mas eu imagino, e o processo deve passar por aí, as imagens todos os ângulos possíveis e disponíveis, inclusive alguns filmados das bancadas, este aqui sim eu creio que é filmado da bancada, por exemplo, de certeza que foram vistos para perceber tudo o que tinha acontecido. Por exemplo, o Mateus Reis também é alvo de processo disciplinar. Eu não sei se Mateus Reis provocou, se... Não, foi agredido a murro. Ali mesmo. Foi agredido, mas Ao ser ninguém instaurado leva um um processo disciplinar por ser agredido. Não é? abre-se, Não sei, no pelo menos estádio- é equacionada a Naquele hipótese. estádio tudo é possível. É equacionada a hipótese dele ter ou provocado, ou ter feito alguma respondido coisa, de alguma forma exatamente. mais intempestiva. Portanto, estamos a falar de muita coisa que é preciso ver e depois imagino que seja preciso identificar pessoas. Depois, muitas vezes, os clubes têm muita dificuldade em colaborar quando pode haver porrada para eles, no sentido de pode haver castigos para eles. Portanto, há aqui muita bem. coisa. Este processo não me parece particularmente chocante a demora que houve até agora. Muito bem, já vou também ouvir o que tem a Rita, o Nuno e o João a dizer sobre este processo. Vamos voltar ao tema a seguir, a uma curta pausa. Há novidades sobre o Clássico do Dragão de 11 de fevereiro. Foram instaurados processos disciplinares a Mateus Reis e a SAD do Futebol Clube do Porto. O Conselho de Disciplina considera ter havido agressões a Mateus Reis por parte de funcionários da manutenção da publicidade do Estádio do Dragão, vestidos com coletes azuis. O processo inclui ainda o arremesso de cadeiras de plástico para o relvado e o arremesso de um projétil para dentro das 4 linhas. O processo pode resultar na interdição do Estádio do Dragão. No texto relativo ao processo são revelados os agentes desportivos, relativamente aos quais o Conselho de Disciplina vai apurar as responsabilidades. Entre os nomes referidos estão João Sousa, Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho. São diretores do Futebol Clube do Porto ligados à direção de campo e de segurança. Rita, falávamos um pouco do timing deste processo. O Sérgio já aqui disse que havia, de facto, muito para apurar. Achas que vão ser responsabilizados estes coletes azuis, como ficaram conhecidos, não é? Lá está, que é um dos exemplos em que eu discordo do Sérgio. Eu acho que está mais ou menos tudo gravado. Presumo que não sejam precisos 4 meses para ver o que se viu. Lembro-me de estarmos aqui a comentar o que é que estariam aquelas pessoas com aqueles coletes a fazer ali no meio. Vê-se perfeitamente as agressões. Agora, se vão ser responsabilizados, talvez no verão ou numa época qualquer que não sejam necessários, Com esta eventualmente, frustração em 2025. como muitas vezes sucede, sim. Portanto, temo que as sanções surjam no momento em que sejam completamente ineficazes. Mas a única sanção pode ter efeitos no jogo será de Mateus Reis. Exatamente. Eu estava a falar dos outros senhores, nem sequer é do jogo. Eu estranho aqui uma coisa. Como é que... eu não percebo. Ainda lhes vai ser permitido assistir aos jogos e continuarem a fazer isto. Era isto que eu queria dizer. Sim. Se não ter uma suspensão preventiva, um afastamento até da Exatamente. parte do Futebol do Porto, não querer aquelas pessoas lá depois do que aconteceu, isso para cima óbvio, não é? Provavelmente continuarão lá a fazer exatamente isto. Duvido que... Só porque foram apanhados. Porque não me digam que as próprias pessoas do Porto não reconheceram os seus próprios trabalhadores. Claro que reconheceram. E, portanto, se nada fizeram... Não, mas o único eram crime que lesa todos Estado é terem sido subcontratados. apanhados. Eram todos subcontratados, ninguém os conhece. Ninguém os conhece. O crime deve ter sido terem sido apanhados, mas de certeza que o Nuno vai ter aqui uma tese qualquer sobre estas pessoas. O Nuno está virado. O Nuno nestas está virado, não está virado. Em relação a estes conhecem nomes, tão mal. estão referidos o Nuno no nestas processo coisas não tem... alguns nomes de pessoas com responsabilidade no Futebol Clube do Porto, no caso da responsabilidade em relação ao recinto, que é o Estádio do Dragão. Deve o Futebol Clube do Porto, perante este processo, também, de alguma forma, penalizar estes intervenientes? Olha, 2 coisas, Andréia. Primeiro, é muito fácil ir ao VAR destas imagens e ver quem é que são os agressores. E espero que não haja 2 pesos, 2 medidas, porque vimos vários agressores nestes momentos, de parte a parte, e acho que quem está com este processo deve atuar
com a mão que tiver que atuar, seja mão pesada ou mão leve, mas uma mão idêntica para todos. Mas curioso que vale a pena recordar o seguinte: agora, no fim de semana passado em Inglaterra, houve várias invasões de campo, e uma delas no Manchester City. Certo. E os jogadores e os adeptos do Manchester City, um deles agrediu o guarda-redes da equipa adversária. Sabe-se o que é que o Manchester City fez? Fez logo um comunicado que pedia desculpas ao guarda-redes agredido, que não sei se provocou os adeptos ou não, e mais, diz que ia fazer uma investigação interna e, quando detectasse o agressor, ia bani-lo do estádio durante o tempo indeterminado. Portanto, isto consideras foi que notícia do o Record. Futebol Clube do Porto deveria ter tido a mesma postura. Não, estou só a dizer que esta é uma postura correta. Como também... Logo dizes que o Futebol Clube do Porto deveria ter Logo tido a também mesma digo que postura. aquele jogador que empurrou o engenheiro Luís Gonçalves para cair, também se calhar o Sporting devia ter dito alguma coisa. Mas desculpe lá, mas, Nuno, Por exemplo. eu estou de acordo, eu estou de acordo que qualquer vamos pessoa para que todas as agride tem que partes ser fazer punida isto. severamente. Agora, há uma coisa que não tem que isto é uma ser. inversão O engenheiro dos Luís valores Gonçalves só foi empurrado quando se atirou ao pescoço do jogador. Mas o Certo. castigo dos engenheiros Luís Gonçalves Não já vamos saiu. começar por aí, Esse porque se calhar foi todo o agressor tem essa justificação. Ai, foi provocada. Não, mas a gente viu na televisão. Perfeitamente, ó, Nuno. Eu não vou Mas por em aí, relação ninguém a esse entrar por processo, aí. são longas Não, todas. eu não estou a princípio- defender A, B ou C, estou só a dizer que, João. no caso que você deu Eu como não quero- exemplo, eu não quero- é um mau exemplo. Não, não é Nuno. mau exemplo, que ele também é um agressor porque empurrou o engenheiro Gonçalves, toda a gente Para viu. Então foi agredido, Por isso é que eu digo. Claro, Por isso é o que eu pescoço digo. ele não se defendia. Uma coisa é legítima defesa, outra coisa é legítima agressão. Mas é que ele não fez Pronto. legítima agressão, fez Mas legítima defesa não fez Para de se certeza. livrar do homem teve que o atirar. Mas eu não quero entrar por aí, porque Era não é esse o suposto princípio deixá-lo da minha lá. intervenção. O que eu estou a dizer é que qualquer clube que identifique agressores e que acha que se fizeram mal, deve atuar. E não era preciso estar à espera. Estás a fugir à minha pergunta. Por Não isso, estou o Futebol nada. Clube do Porto, olhando para estas imagens, identificando que estavam elementos com responsabilidade no Futebol Clube do Porto, devia ter feito o mesmo, dito publicamente que esses intervenientes vão ter um castigo apropriado quando forem Andréia, identificados? é muito fácil de eu dizer que aqueles senhores do colete azul que tiveram ali a mais naquela confusão não deviam estar mais naquelas funções no futuro próximo, como é evidente. Mas o alguém Futebol Clube do consegue... Porto não fez esse Eu não sei o tipo que é que de o Porto fez comunicado. ou não fez. Eu faria isso, não é? Eu faria isso, quer dizer, aqueles, por mais que fossem provocados, aqueles elementos não podem responder à provocação como à agressão. É este o princípio. Para mim é este o princípio. Por isso, esses senhores que vimos na televisão, os coletes azuis ou amarelos, seja o que for, os tais que tentaram agredir, na altura eu disse jamais aqui, poderão fazer parte você vê daquele ali recinto. pessoas com os coletes amarelos a serem agredidas pelas pessoas com os coletes laranjas e os azuis, porque eu na altura chamei a atenção para isso. São verdade. pessoas que tentaram evitar que o pior acontecesse. Lembra-se, Nuno? Sim, há ali um colete amarelo que Portanto, eu resolve não tirá-los estava aqui, dali. eu não estou aqui a dizer Tem razão, as tem coisas razão. só para atacar o Porto, não é isso, não me interessa nada atacar o Porto sem razão. Com razão é uma coisa, sem razão é outra. Eu não quero estar aqui sem razão. Agora, o que se viu ali foi realmente as pessoas do Futebol Clube do Porto que cederam aquilo que é normal fazerem nos jogos todos, não é? Neste jogo que cederam, foi tudo para o campo e tal, andou aquele sarrabulho. Eu estou de acordo. As pessoas que agrediram devem ser, até, enfim, sobretudo aquelas que não têm nada a ver com o jogo, irradiadas dos campos de futebol uma vez por todas e acabou-se. Seja neste jogo ou noutro qualquer, é-me indiferente. Agora, a outra coisa diferente é esta cultura sistemática de pressão dos bancos, de entrada no coisa, que agora, Nuno, eu ia chamar a atenção. Já devolvo a palavra também, vamos continuar a falar sobre este tema, mas para já vamos conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite. Boa noite. 4 bombeiros foram levados para o hospital durante o combate a um incêndio de grandes dimensões numa fábrica em São João da Madeira. A intensa nuvem de fumo foi visível a 40 quilómetros de distância. Temos reportagem no Jornal da Meia-Noite. Também a história do homem de 35 anos que se atirou da varanda de um 5º andar depois da mulher ter chamado a GNR. Esta mulher diz ter sido agredida pelo homem, diz também que a filha do casal de 3 anos foi alvo da violência do pai, que estava alcoolizado. Também Abílio Neves, que tem 64 anos e está desaparecido desde a manhã de quarta-feira. Reportagem no Jornal da Meia-Noite. Este homem saiu para despejar o lixo, nunca mais foi visto. Os bombeiros e a GNR estão no terreno, mas as buscas ainda não revelaram qualquer pista sobre o paradeiro deste homem. Há ainda a história dos moradores do bairro Padre Cruz, que viveram momentos de tensão entre estes moradores e a polícia durante um despejo. Foi preciso reforço policial para retirar várias famílias das casas
que estavam ocupadas. Já há 58 casos de varíola dos macacos em Portugal. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz que não há motivos para alarme e que as autoridades competentes estão a acompanhar a evolução desta doença no país. Dos Estados Unidos da América, o massacre no Texas. A polícia terá demorado 40 minutos a entrar na escola onde 19 crianças e 2 professoras foram assassinadas. No exterior do recinto, as famílias viveram momentos de desespero. Joe Biden disse esta quinta-feira que vai visitar os familiares das vítimas. São temas a não perder no Jornal da Meia-Noite. Começa à 00:30 e eu conto consigo. E na Liga de Ouro falamos do processo relativo aos incidentes no Estádio do Dragão, no clássico de 11 de fevereiro, João, e falávamos na questão, e eu questionava também, se o Futebol Clube do Porto, havendo já nomes identificados, deve de alguma forma tomar uma postura que seja independente daquilo que dará este processo. Andréia, quer dizer, dever deve. Eu acho que as pessoas do Porto sabem isso, mas a cultura do Porto não é essa, é outra. Era aí que eu ia chegar. Eu esta semana vi umas declarações de um treinador de basquetebol do Sporting, que é o professor Luís Magalhães, se não estou em erro, que foi treinador do Porto anos a fio do basquetebol. E ele vem dizer uma coisa que é uma confissão clara, não é, do que se passa com o Porto. Ele diz, bom, o que acontece é que o Porto, que no basquetebol, como se sabe, quando não gosta do árbitro não aparece no jogo, não é? Foram declarações de dirigentes do Porto. Eu não estou aqui a acrescentar nada. Não vão ao jogo quando não gostam do árbitro. Pronto. Agora, quando independentemente são lesados disso... pelo árbitro, não é quando não gostam, quando são lesados pelo árbitro. Não. Como é que são lesados se nem vão ao jogo? Não vão ao jogo, mas pronto. Nós sabemos o que é que estão a dizer. Mas pronto, não vão ao jogo quando não vai. Mas independentemente, não é, portanto, eles querem escolher os árbitros. O problema é que eles entram no campo, pressionam, fazem tudo de forma ilegítima, sistematicamente. E é engraçado que este senhor veio dizer o seguinte, eu não conheço o senhor de parte nenhuma, mas o senhor veio dizer o seguinte, veio dizer, já o Benfica que se ponha a pau porque se apanhar estes senhores vai-lhes acontecer a mesma coisa, eles fazem isto sistematicamente, estão a destruir o voleibol, o basquetebol, etc. Já destruíram o hóquei e patins, é curioso, e agora vão destruir. Portanto, isto há uma cultura no Futebol Clube do Porto, para responder à sua pergunta, há uma cultura no Futebol Clube do Porto que é levar ao extremo este tipo de contestação, para não estar a dizer violência, digo só contestação, digamos, para além daquilo que é legítimo e aceitável. E esta cultura faz com que as pessoas, os dirigentes do Porto, não estejam muito disponíveis para quando acontecem coisas que são para lá daquilo que até eles próprios provavelmente desejariam que acontecesse, não estão muito disponíveis para prestar declarações João, desculpa, que vão à contrária daquilo que... Eu não consigo ficar quieto com essas declarações, porque parece que todos os outros clubes são absolutamente angélicos. Não, desculpa lá, não. Estamos a falar do Porto porque perguntaram-me do Porto. A pergunta foi do Porto. Está bem, mas então as imagens são do Porto. Vamos recordar outras coisas. Mas, desculpa lá, viu alguma vez imagens destas em Portugal? Deixa-me lá falar da pressão e da intimidação aos jogadores. Diga lá. O Benfica, quando jogou contra o Liverpool aqui na Luz, sim, enviou isqueiros e paus de bandeira. Não, desculpe lá, se a pressão é isto. Não, desculpe. Ó Luís Dias, é verdade ou não é verdade? Desculpe lá, é verdade ou não é verdade? Não sei se é verdade. Não é, sabe que é verdade. Não sei que é verdade. Sabe que viu as imagens como nós vimos. Mas vou admitir que é verdade. Sabe que vimos as imagens como... Pronto, isto é uma forma de pressão. Está a falar com quem? E isto é uma forma de pressão. Mandou quando? Ó Luís Dias, quando jogou cá contra o Liverpool. Isto toda a gente já viu. Não me lembro disso. Ou seja, recorda isto que estas imagens são... Sim, então isso é que é pressão sobre o... Também é pressão. E ainda por cima, você quer comparar isto com isqueiros aos jogadores? Quer comparar isto com assaltar dirigentes e ameaçar dirigentes do Sporting? Estou-lhe só a dizer o que é que são elementos de pressão. Hoje em violência vocês são campeões. Mandar com isqueiros aos jogadores do Liverpool também é uma forma de pressão. Naquele sururu... Mas lá se eles se queixaram muito. Naquele sururu destas imagens do Porto com o Sporting, o Mateus Reis cuspiu também num colete azul ou amarelo, ou seja o que for. E também eu fiz. Mas consegues ver isso? Eu não sei. Consegue. Eu não estou a dizer. Eu não vou dizer. Foi provocado. Eu não vou sequer dizer isto. Mas que houve um ato que é indecoroso, houve. Ou é normal as pessoas cuspirem uma à outra. Eu não concordo com a Rita e dou uma cuspidela. É assim, não é? Quer dizer, não pode ser assim. Por isso, se nós estamos a condenar, eu só quero que sejamos sérios todos nisto, e tenho a certeza que somos, que é
quando dizem que há um elemento, que há um clube que faz pressão, quer dizer, todos os outros não fazem. À sua maneira. Não, sim, mas não com esta. Não é esta outra. Façam uma expressão que ninguém atirar com bolas e isqueiro é uma coisa normal. Não, desculpa lá. É indolor. Então e o Porto não atirava com bolas de bilhar aos jogadores do Benfica? Então, quando o Porto foi agora ao Alvalade, não levou com uma bolinha de golfe amarela também? Não é bolas de bilhar, era bolas de... bolas de golfe. Não aconteceu isso. Bolas de golfe. Não houve uma bolinha amarela que o Pepe Benfica apanhou e que foi atirada para o campo? Isso não é forma de pressão. Foi uma bola, o Porto era às dezenas. Não vamos fazer comparações dessas que isso é... acabámos de as fazer. Não é impossível vamos fazer comparações. Estou só a dizer que são não se consegue fazer comparações. O seu clube ganha a todos em violência. São situações absolutamente reprováveis. E agora não vamos comparar se a bolinha de golfe é pior ou melhor que as cuspidelas do outro ou com os isqueiros que são arremessados na luz. Mas olha lá, Nuno, você viu algum de nós a defender cuspidelas? Não, mas eu estou a dizer que acham que só os clubes da segunda circular... que existem, que é uma coisa diferente. Sim, senhor. Só os clubes da segunda circular é que não fazem nada. E o Porto faz tudo. Mas eu não estou a dizer... Isso é uma cultura que não é verdadeira. Você está a ser defensivo sem razão. Não é defensivo. Está a ser sem razão. Estou só a recordar o que acontece nos outros clubes. Nuno, você está a ser sem razão, na minha opinião. A Andréia fez-nos a pergunta sobre estas imagens, sobre as imagens do Porto. E eu respondi dizendo que o Porto... dizendo que o Porto, em geral, porque esta é a opinião que eu tenho... Pronto, é a sua opinião. Mas é uma opinião, ouça, é a minha opinião, não obriga mais ninguém, é só a minha opinião. Dizendo apenas que o Porto... Porque a Andréia perguntou, não acha normal que o Porto fizesse alguma coisa ou até, eventualmente, até pedir desculpa, fazer qualquer coisa? E aquilo que eu respondi foi, não acho normal que não faça nada, porque a cultura do Porto é uma cultura que passa pelo excesso... Devia fazer, claro que sim, mas passa... Isso é a sua opinião, que não é a minha, naturalmente. Mas passa pelo excesso de... O Porto tem sempre este excesso de reação. Pronto, não lhe vou chamar já nem excesso de violência. Excesso de reação, sistematicamente. É nos jogos, é em todo lado. Nuno, e isto é indesmentível. E depois vem um treinador que teve anos no Porto, anos a viver lá dentro com aquela estrutura a dizer eles já fizeram isto no hóquei, vão fazer isto no basquete, estão a destruir o basquete. Não sou eu que estou a dizer, é um treinador que lá teve 10 anos na sua casa. Como é indesmentível aquilo que eu lhe disse no seu estádio que aconteceu... Mas quer dizer, atirar um isqueiro... Como também um adepto saltou para o pescoço no árbitro, um juiz de linha, também se lembra disso. Lembro. Então estou só a dizer que... Até você quer que eu defenda isso? Não, estou só a dizer que não se esqueça destes exemplos. Não, mas é que é engraçado que você, em vez de condenar aquilo, você vem defender que outros clubes fizeram... Eu não sou capaz de fazer isso. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu verbero completamente aquilo que aconteceu. E se fosse o meu clube, eu tinha vergonha. Eu comecei por dizer que condeno estes atos. Agora, não é só condenar. Eu no meu clube tinha vergonha que isto acontecesse. O que eu não posso é ficar aqui calado quando diz que o Porto é que faz isto tudo e mais ninguém faz. Eu não disse isso. Não, deu a entender. Não é entender nada. Da fita. Eu limitei-me a dizer que o Porto tem essa cultura que mais ninguém tem. Uma cultura... Não é verdade isso. Não é verdade isso. Olha, pergunta à Rita, que é do Sporting, não é do meu clube. Da Rita e até embirra com o meu clube. Da Rita até foguetes, ou o que é, mandam aos guarda-redes e já é a segunda vez que acontece isso. É verdade, sim, eu também vi. Veja bem, isto é um ato normal? Não é, claro. Aplaudimos este ato? Não, é um ato de violência gratuita. E porquê é que ninguém se lembra deste ato? no caso do Sporting, onde foram vítimas... E porquê é que não se lembram deste ato? Tiveram uma vítima destes atos, que já é a segunda vez que acontece. Primeiro ao Rui Patrício, depois já não foi ao Adame. Atiraram para o próprio guarda-redes. Foi ao Adame e depois foi ao Rui Patrício, não é? Aliás, ao contrário, foi ao Rui Patrício e foi ao Adame. Então, mas o que é isto? Isto não foi há tão pouco tempo quanto isso. Eu não estou a dizer que não, mas vocês... E o Porto é que tem a cultura de intimidação? Tem. E qual foi a resposta do Sporting a esses atos? Não sei. Designadamente com os claques, não sabe? O da bola amarela que o Pepe apanhou, ninguém disse nada. Acham que é normal mandar bolas de golfe amarelas? Não, não vamos ninguém sabe se mandaram ou não. O Pepe apareceu com a bola na mão. João, por amor de Deus, quer dizer, não vamos dizer que foram os super dragões que mandaram as bolas de golfe amarelas para o Pepe. Não sei. Qual foi a resposta do Sporting, no Porto já não sei designadamente nas ligações com as claques, quando sucedeu o que sucedeu? E qual foi a reação do Sporting? Rita, por exemplo, mal feito fora, não é? Mal feito fora se isso não acontecesse, não é? É evidente. Nós podemos andar aqui a saltar... Nuno. E isto não é flagrante? Estas imagens não são flagrantes? Mas eu alguma vez disse que isto não era flagrante. Nuno, mas eu não comecei por dizer que castigue-se quem prevaricou e quem agrediu. Nuno, mas nós condenamos completamente. Eu condeno. Eu, se for no meu clube e no meu estádio, eu até tenho vergonha que façam isto. João, mas às vezes esquece que no seu estádio e no clube da Rita também acontece muita coisa. Mas acontece coisa. Já aconteceu. Há uma coisa que eu sempre separei. Nuno, há uma coisa que você não pode acusar. Eu sempre separei a responsabilidade dos clubes da responsabilidade das claques.
E filo, muitas vezes até contra algumas opiniões que dizem dentro do estádio os clubes é que têm, que não sei o quê. Eu disse, é impossível a gestão de multidões, é impossível, sobretudo quando têm comandos próprios e têm... É impossível culpar o Benfica porque houve um adepto que foi atropelado ali por um tipo qualquer que não era sócio do Benfica e que não sei o quê. Ou culpar o Sporting. Mas aqui porque, estamos ou num Porto, dia diferente. ou o Porto, Estamos a o que falar aconteceu no outro dia, de não é possível. Agora, isto é estamos a dentro falar do de campo. funcionários do Futebol Clube do Futebol Porto. Clube do Porto, E claro. Nuno, eu nunca joguei à bola, mas não gosto muito de ser fintada e tu fintaste um pouco a minha questão, porque tu disseste de alguma forma. Está muito pesado, não é? Estou muito pesado, não faço isso. Começaste por até dar o exemplo do Manchester City, mas eu não te ouço dizer claramente, eu acho que o Futebol Clube do Porto deve, de alguma forma, agir em relação a estas pessoas. Podes-me dizer que não o queres fazer, mas agradecia que me respondesses sem contornares a minha questão. Andréia, quando eu cito o exemplo do Manchester City, acho que é um exemplo que deve ser seguido por todas as pessoas que tiverem exemplos E o Futebol desses. Clube do Porto deve segui-lo. Eu, por exemplo, podia e devia seguir um exemplo desses, do Manchester City. Qual é o problema? Tu ou o Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto. O Porto podia seguir este exemplo do Devia Manchester City. Devia também, devia seguir. Agora, atenção, agora. Foi a primeira vez que eu vi ser assertivo. Não é a primeira vez assertivo, ó João. Se eu trago um exemplo do Manchester City, caramba. Não é isso. Não. Alguma Mas mensagem eu Faltou quero foi ali passar. a falar assertivo pontezinha. nesta Faltou questão. ali uma pontezinha que eu queria só Andréia, esclarecer para não ficar faltou, claro. porque as pessoas que me conhecem sabem que quando eu comento e trago os assuntos para cima da mesa, eu não fujo às Escreve questões. bem, pelo erro, Eu não fujo às foi questões. melhor. Assertivo nesta Agora, questão foi a primeira da vez que mesma eu vi. forma, eu Escreve- também escreve disse, assim e ele- da mesma forma, eu também disse que no Sporting o ato daquele indivíduo cuspir em alguém e empurrar um senhor mais velho que ele, que era um engenheiro Gonçalves. Por acaso estava só agarrado ao pescoço dele, mas é um que pormenor. caiu no chão, também devia Eu acho condenar. extraordinário como é que isto é. Mas de Isto é- uma maneira isto devia é fazer. surreal. É surreal? Não deve condenar. O seu clube deve achar estas coisas fantásticas Não, e mas não é, não, não é, não, mas quem foi agredido? Nesse momento. Quem foi onde é que agredido eles foi o estavam? jogador do Buscar Sabe por aí, falta. porque, olha, sabe porquê? Porque vamos começar outra vez pela questão do ovo e etc e tal. Porque se eu disser assim, olha, porque se eu disser assim, quem começou isto tudo foi a cuspidela do Mateus Reis, pronto, e começo por aí. Mas eu nem sequer faço isso. Mas pode ter Eu começado nem sequer aí faço outro tipo isso. qualquer século. Eu nem sequer faço O isso. problema é que a cuspidela ninguém viu, mas as mãos no pescoço Eu dos que jogadores disse do do Sporting, início, eu toda a que gente disse viu. desde o início, é que pelas imagens que nós vimos, e se o VAR for um VAR imparcial, deve condenar todos aqueles que agrediram alguém. Muito Foi bem. sempre o que eu disse. E Sérgio, neste processo, já aqui vimos, há a questão do Mateus Reis, há a questão do Futebol Clube do Porto. Nestes processos há colaboração dos clubes, não há condenação, já percebemos, não há grandes condenações públicas dos clubes por parte de, quando acontecem estes incidentes e podemos nos referir E não vimos aos três ninguém pedir clubes. Desculpa, né? e claramente aos três, eu aí Mas estou do lado há do Nuno, colaboração? não há aqui inocentes nesta coisa. Dificilmente há, normalmente são usados vários expedientes regulamentares, nomeadamente em termos de prazos, para adiar ao máximo a inquirição de testemunhas, que não pode, que está a fazer tratamento, que vai visitar a tia a Macete de Cavaleiros. Há sempre uma desculpa, muitas vezes acontece isso, é adiado, e até se as pessoas repararem, e eu acompanho com alguma E atenção. já agora, deixa-me só fazer estes parênteses para explicar. Estamos a ver o tal episódio com o engenheiro Sim, Luís Gonçalves. mas este já foi julgado. Sim, mas pronto, como se referiram a ele, para enquadrar as pessoas lá em casa que... Sim, depois o Gonçalo Inácio empurrou. Quando Eu acompanho Ele já ia sair há uma data de tempo empurrado, ele já saiu daquela multidão e agora ali levam um empurrão. Isto Não, faz- Tabata, sim. João, Bom, e isto já faz- houve este Eu acho que processo e já houve as acho que nem o condenações Gonçalo deste Inácio que o processo. empurrou. Isto é Tabata. É Bruno Tabata que empurra Luís Mas isto Gonçalves. faz, desculpem lá, faz isto. E o que é que ele está a fazer? Para nada Rita, daquilo por se favor, faz. Quer dizer, vamos lá ser um bocadinho sérios nisto. Vamos ser a sérios, Rita, vamos ser. a Rita empurrava um senhor 20 anos mais velho que Se estivesse agarrado ao meu pescoço, honestamente, ainda Mas estava claro, certo. Para esclarecer a acusação que é feita ao Luís tivesse Gonçalves, agarrado ao meu Não se faz o que fez Bruno Tabata, não se faz o que fez Luís Gonçalves Leite também. Mas alguém que condene o ato de Tabata, é só isso que eu quero dizer. Não, mas eu condeno o ato de Não, Tabata. parece que o homem ato fez isto e que até faz ilegítima defesa. Não, eu até vou dizer, pensei que era o Mas Gonçalo faz só Inácio, uma agora que estou a vez. ver, vi que é o Tabata. Empurrar O Tabata foi defender o menino, como se chão. escolar. O Tabata foi defender o colega e também Podemos não tinha aplaudir que este apoiar. ato. Foi defender o menino. Podia ter agarrado o homem Mas, e... Sérgio, estavas a falar da colaboração, a colaboração dos sim, clubes nestes pronto. casos. Eu estava a dizer, eu sigo com alguma atenção, não toda a que gostaria,
Os mapas e documentos de castigos que saem no site da Federação, as decisões de disciplina e os acordos, eu sei que a minha vida não parece muito feliz depois de uma coisa desta. A minha é pior. Mas faço isso até com algum gosto. E há uma série de decisões, houve muitas decisões nos últimos anos de condenações de clubes que por recusarem colaborar com a justiça desportiva, nomeadamente ao ceder imagens de videovigilância, muitas vezes alegando a proteção de dados. Havia uma série de desculpas que os clubes, quando sabiam ou quando tinham imagens que podiam ser incriminadoras pelos próprios, nomeadamente o comportamento de adeptos, no arremesso de objetos para dentro do relvado, faziam de conta que não havia imagens nenhumas e recusavam-se a dar as imagens. Quer dizer, isto assim revela bem que os clubes acabam por ser juízes em causa própria e não faz sentido nenhum isto. É preciso outro tipo de ação e penalização de forma que o Conselho de Disciplina, a Comissão de Instrutores consigam tomar decisões corretas e em tempo mais rápido. Muito bem, vamos avançar isto porque Jorge Jesus quer levar João Mário para o Fenerbahçe. A garantia é dada pela televisão turca Spor, horas depois do presidente do Fenerbahçe ter garantido que ainda está a negociar com 2 treinadores e que a escolha só vai ser anunciada no dia 30 de maio. João Mário chegou há um ano ao Benfica, depois de uma temporada em que se sagrou campeão pelo Sporting. Jorge Jesus fez força para contar com João Mário na Luz. De resto, o médio foi o único jogador do Benfica que se despediu publicamente de Jorge Jesus depois da saída do técnico em dezembro. João, há pouco falávamos, por exemplo, de Matić, falávamos de questões relacionadas com o meio-campo do Benfica. Parece-te que para o Benfica é uma boa notícia ou uma má notícia este interesse de Jorge Jesus? Eu acho que é sempre boa notícia quando há opções. E, portanto, assim, se for verdade isso, o Benfica tem a opção ou de ficar com o João Mário se achar que ele cumpre e que se enquadra na equipa, ou a opção de o vender se essa opção existir. O pior que o Benfica pode ter é não ter opção e ter que ficar... Imagino que o Benfica chegue à conclusão que o jogador não se encaixa e que não tem como vender. Tem que ficar com ele à força. Portanto, eu acho que é sempre uma boa notícia aparecerem interessados. Depois, se os clubes os vendem ou não, isso é outra história, não é? Isto sem qualquer juízo de valor em relação à época do João Mário, que na minha opinião, se me pedir, foi uma época falhada. Não é? E Rita, João Mário foi, como referíamos aqui quando introduzimos este tema, João Mário foi mesmo o único jogador que publicamente se despediu de Jorge Jesus, agradecendo também um pouco o facto de ter merecido o voto de confiança do técnico. Faz sentido que nesta altura queira o reencontro com Jorge Jesus à partida no Fenerbahçe? Hoje, aparentemente, já não há certezas? Eu gostava muito de João Mário no Sporting e não gostei nada depois da forma como tudo se processou. E, portanto, acho que é uma ideia divinal. Acho que só se estraga uma casa. Portanto, podiam ficar os dois juntos e acho que era um favor que faziam ao Benfica, porque, de facto, o João Mário só jogava bem no Sporting. Pelos vistos, no Benfica não sabe jogar. Portanto, de certa forma, acho que era um favor. Também é assim que vês, Nuno? Até porque João Mário, sabemos, tem um ordenado elevado, não é? Eu acho que depois de tudo que fizeram pelo Jorge Jesus, que lhe pagaram o ordenado até a última gota, Deviam dar-lhe. Jesus devia ser grato e devia pegar em João Mário, Weigl, Pizzi... O Weigl não foi ele que escolheu, já lá está. Atos de bondade para resolver problemas. Levá-los todos para a Turquia e resolviam logo 3 problemas ao Benfica. E eu acho que Jesus podia ser grato nesse aspecto. E devia. Sérgio, é um problema? Neste momento tem que ser resolvido, João Mário? Não, a informação que eu tenho é que João Mário, não há no Benfica nenhuma pressa ou prioridade na colocação de João Mário. Também tenho a informação que Jesus não quer João Mário. Não quer? Não, que Jesus não quer levar João Mário e que João Mário também não quer sair. Não houve nenhum contacto de Jorge Jesus com o João Mário, nem o Fenerbahçe com o Benfica, por João Mário. Portanto, eu creio que é verdade que é um jogador caro. Mas entenderias esse interesse? Alto. Jorge Jesus fez a tal força para que fosse para o Benfica, eu há esta boa relação? Acho difícil de imaginar Jorge Jesus levar algum jogador do Benfica para o clube onde for a seguir, se confirmar o Fenerbahçe. Acho difícil qualquer ajuda. Talvez João Mário fosse aquele que pudesse fazê-lo, porque foi de facto o único que manifestou publicamente. Mas também se falou de Seferovic, não é? Por exemplo. Não acredito nada em Seferovic. Mais depressa Slimani, por exemplo. Acho mais possível por aquilo que o próprio
O próprio Jorge Jesus trabalhou com ambos, Slimani foi um jogador muito importante para o Jorge Jesus. Quer dizer, o João Mário é um internacional português. O João Mário é bom jogador. É época no Benfica. O João Mário, por aquilo que ele está nos planos do Benfica. É época no Benfica correu mal. Correu mal. Não sei se foi da posição, se foi do resto. Esse é o problema do Benfica. Depois tem aquele meio campo de veludo que o Benfica, que tantas críticas mas houve. é que ele no Sporting não era um jogador de veludo. Pois não. Eu digo que ele jogava bem no Sporting. E veio para o Benfica e parecia que estava a passear no parque. E a questão, para já a falta de ritmo e o resto, não é? Portanto, já agora, em relação ao Matites, também tem informação que não interessa ao Benfica. Porque foi rejeitado por Schmidt e continua rejeitado por Schmidt. Não, agora estás a tirar coisas de jantar que nós não sabíamos. Não, chegou entretanto. Isso já é sobremesa. O João Mário é bom jogador e, portanto, eu não percebi, várias vezes disse isso aqui durante o ano, eu não percebi porque é que ele estava a jogar tão pouco, ou está fora da posição, ou aconteceu qualquer coisa da normal. Não sei o que aconteceu, mas quer dizer, eu vi o João Mário jogar no Sporting e vi o João Mário jogar na seleção. Talvez não tivesse um João Palhinha para jogar ao lado, não é? Talvez faltasse um João Palhinha. Precisa de alguém ali ao lado, para não sei, ao lado. mas ele, de facto, assim como foi nesta época, não rendeu. Muito bem, vamos falar precisamente sobre o Sporting, ou melhor, sobre um jogador que foi uma grande figura do Sporting. O regresso de Pablo Sarabia, precisamente ao Sporting, está nas mãos, precisamente, de Pablo Sarabia. A CMTV apurou que só por iniciativa do avançado espanhol é que o novo empréstimo pode acontecer. Esse é, de resto, o único cenário em que a SAD Sportinguista admite voltar a contar com o jogador de 30 anos. Ontem a imprensa francesa noticiou que Sarabia está com medo de ficar no Paris Saint-Germain, sobretudo por entender que pode ter pouco tempo de jogo e, com isso, falhar o Mundial do Qatar. O Sporting nem sequer tentou perceber em que condições é que o novo empréstimo podia acontecer, isto porque não quis abrir a porta ao PSG para negociar em baixa o valor da compra de Nuno Mendes, ou seja, 40 milhões de euros. Assim sendo, só Sarabia pode dar o primeiro passo para o eventual regresso a Alvalade. Sérgio, faz bem o Sporting não sequer perguntar por Sarabia para não ser misturado o negócio Nuno Mendes outra vez? Acho que faz bem por várias razões. Primeiro, porque criar expectativas pode ser mau para o coração. Sarabia é irreal para o Sporting e para o futebol português. Eu ficava muito surpreendido se algum clube em Portugal ficasse com o Sarabia. Ontem o Diamantino diz que nos bastidores do futebol se fala da possibilidade de Futebol Clube do Porto. Tens alguma informação nesse sentido? Não tenho informação. Conte lá, você já contratou o Sarabia ou não? Não, eu digo aquilo que o Sérgio disse, só um louco é que gasta um ordenadão destes no Sarabia, porque nenhum clube português pode fazer isso, ou deve fazer isso. Claro. Poder pode, mas deve fazer isto numa altura destas. Só se for um Parece-me irreal, quer dizer, depois quando dizemos estar nas mãos de Sarabia, ele próprio jogar de bola até, se quiser, não é? Que idade tem? Se quiser jogar de bola, ele é novo, tem 25, 26 anos. Agora, há uma coisa que o Sarabia pode fazer. Há uma coisa que o Sarabia pode fazer e pode jogar no Porto, no Benfica ou no Sporting, no que quiser. Pode combinar com o Paris Saint-Germain de até dezembro jogar num clube que lhe possa dar o acesso ao Mundial e que depois disso, em janeiro, possa regressar ao Paris Saint-Germain. Isso ele pode fazer. E era um ato inteligente da parte dele, que assim garantia, pelo menos até ao Qatar, que é a grande prioridade dele, que jogava a titular num clube que ele achava que era o melhor para ele, e depois em janeiro, ou seja, havia um esforço financeiro apenas de 4, 5 meses de salário, que era isto que poderia acontecer, e depois em janeiro regressava para o Saint-Germain. Mas não há nenhum jogador que queira andar a mudar de casa. Não, mas no caso dele sim, ou seja, no caso dele, o ordenado que ele tem, esta era uma opção relativamente fácil. E aí se calhar, atenção, qualquer um destes clubes, Sporting, Benfica ou Porto, até poderiam mudar uma coisa destas. Se ele jogasse até novembro, que é quando acaba e depois prolongar até ao início de janeiro, que é quando começam as transferências, ele podia fazer uma coisa destas. E para ele era bom. Atenção, para ele era bom e a fatia de peso do ordenado, bem negociado com o PSG, era ótima, se calhar. Esta é uma solução. Rita, o PSG não tem hipótese. O Sporting, ao longo destes anos, e sobretudo a partir da chegada de Ruben Amorim, tem tido uma estratégia em não gastar muito, porque não pode fazê-lo, mas até gasta bastante em determinados elementos que considera-chave. Assim foi com o Ruben Amorim, por exemplo, assim foi com o Paulinho. Faz sentido pensar num grande investimento por Sarabia, mesmo sabendo que isso talvez possa impedir que haja mais reforços para a equipa? Eu acho que Sarabia é um sonho inconcretizável, sinceramente. E, portanto, só numa solução semelhante à que o Nuno estava aqui a dizer. Há aí
um desses investimentos foi considerado caríssimo na altura, até por mim própria. E eu acho que acabou por se revelar uma excelente opção, que é o de Ruben. Sobre Paulinho não me vou pronunciar. Nem vale a pena. Nem vale a pena, Slimani, tanto sigamos. Slimani, tenho pena do desentendimento. Sim, mas foi uma loucura financeira. Tenho muita pena do desentendimento. E, portanto, não creio que o Sporting vá apostar tudo, não num único cavalo, mas num único jogador. E mesmo assim não sei se chegaria lá. Muito bem, vamos avançar para o Futebol Clube do Porto, que anunciou a chegada de Abraham Marcos para a equipa B por empréstimo. Trata-se de um jogador que na época passada esteve durante alguns meses no Portimonense. Ainda assim, no extenso artigo que é dedicado a este jogador no site oficial do Porto, não há qualquer referência ao clube algarvio. Os Dragões dizem apenas que o extremo de 22 anos já tinha estado em Portugal, no Feirense, o que aconteceu há 2 anos, na época passada, no Portimonense. Esteve em 4 jogos da equipa principal e em 2 da equipa sub-23. No site dos Dragões também não é explicado qual o clube que empresta Abraham Marcos ao Porto. Diz-se apenas que o empréstimo é válido por 1 ano com opção de compra. João, porquê é que achas que não foi feita esta referência? E é de facto um extenso artigo que é feito sobre este jogador, com o perfil do jogador, expectativas do jogador, até mesmo o percurso, mas omite-se esta passagem pelo Portimonense. Não quis o Porto de alguma forma trazer para cima da mesa um nome que nos últimos anos, por causa de alguns negócios, tem causado algumas dúvidas? Eu estou O que é que a gente preparado está a para dizer si, calma. sobre isto? Mas vamos lá ver. Como se sabe, não há qualquer relação entre o Porto e o Portimonense. É sabido que são clubes que nem se vêem, nem nunca ouviram falar. Este jogador, eu acho que é importante a compra dele, porque deve ter subido imenso de valor quando tirou a fotografia entre o Vitor Bahia e o Sr. Pinto da Costa. Só isso já lhe subiu o valor. Porque o valor a que ele veio, não sei qual é, mas pelo menos aquela fotografia já o põe ali num sítio que o valoriza. Ele vem emprestado. Pronto. Agora, o emprestado, pois, É o que dizem, espero que não que ele venha vem com um salário Sim. como o do Sarabia, porque... Não, isso não virá de certeza. não sei. Olha, eu vou-lhe dizer uma Há coisa. dúvidas sobre qual o clube que terá emprestado. A partida terá sido o Remo André, é uma Salles. coisa que eu lhe vou dizer. Há algumas transações em Portugal, houve algumas com o meu clube no passado, não é? Que segundo dizem, os casos todos que há, e que estão para aí em estudo na Justiça, e depois há também este. Isto são casos que se calhar quem tem que investigue, não sei, não faço ideia. É estranha a transação e depois, como a relação do Porto com o Portimonense, também toda a gente diz que é estranha. Acho que estão já a investigar e olha, quando chegarem à conclusão, a gente comenta. Até lá, não há muito mais para comentar. Eu nunca ouvi falar neste jogador, talvez o Nuno já o conheça, não sei lá, do campeonato, de onde é que ele veio? Não se sabe muito bem. Ele há 2 anos esteve no Feirense, a época passada ainda jogou no Portimonense, mas esteve também na Liga Polaca, se não estou em erro, Liga Polaca. Portanto, o Nuno se calhar acompanha a Liga Polaca e... Não, mas tive curiosidade sobre este jogador. Eu já sabia que ia ser tema, não é? Como é evidente. E tive curiosidade de perguntar a quem sabe, e quem sabe relatou-me qual é que é o potencial deste jogador. Vi os vídeos que estão aí na net sobre o jogador e não acho que seja uma contratação disparatada, desde que ele não venha por 12 milhões de euros por 50% do passe. Acho isso Mas aqui a perfeitamente questão, normal. Nuno, que chamou a atenção foi porque era um jogador que já vimos jogar no Portimonense e não houve uma referência ao Portimonense. Parece-te um lapso, parece propositado para não... Lá está, não criar conversa sobre este empréstimo. Não, pode vir de Portimonense ou do Alcarracos, ou seja do que for. Se querem associar essa dependência de Portimonense com o Porto, estejam à vontade, porque eu lembro-me bem que o Benfica e o Braga têm um histórico fantástico. E até tive o cuidado de ir ver qual era o histórico. Está ele a justificar Rafa, as coisas. Armando Sá, Você justifica Ricardo erros com Rocha, erros, Tiago, Kim, Luís Filipe, César Peixoto, Artur Moraes e Lima. Se quiserem fazer comparações destas, então vamos Olha, lá. sabe Vamos de lá que ao clube Braga é que é com o público? Porto. Vamos lá ao Braga com o Porto. Sabe e vamos de que ver clube é que é o seu- se há é que é o mais presidente jogadores do Braga? no Benfica ou se há mais jogadores do Portimonense. O presidente do Braga até é do seu clube, pá, dizem. Não, estou só a dizer, se querem fazer essas comparações, então olha, vamos um bocadinho mais atrás e vamos ver este rol de jogadores que havia. Não, mas não é mais atrás, é agora, estamos a discutir é Ainda agora. por cima eram baratinhos, por exemplo, o Rafa custou 16 milhões, lembram-se bem, não é? E não jogou no Benfica. O Horta, Há quantos anos é que está no Benfica? O Horta, se aí estiver, também vamos ver por quanto é Há que vai quantos ser. anos é que está no Benfica, o Rafa? Eu estou a dizer... Mas você está a comparar o Rafa com este Não jogador? estou a dizer, estou a comparar aquilo que os senhores vêm para aqui fazer hoje, que é comparar o Portimonense e a relação com o Porto. E por isso eu também Mas o estou a dizer... Portimonense em relação com o Porto, Eu o também Braga estou a alguma vez emprestou dinheiro ao Benfica? Eu também
é que o Portimonense emprestou dinheiro ao Porto. Uma grande relação que há É o que histórica vem nos jornais, do Braga ou não, com o desculpa lá, Benfica. não compara alhos com bugalhos, porque nos Mas eu não jornais, posso comparar nada. o que eu li nos jornais, está a toda a comparar. gente pode comparar o Já que está a quiser. comparar E eu o não Braga posso com o comparar. Benfica, Pois não. claro que sim. O Braga vendeu Estou a falar aqui jogadores de uma ao relação de Benfica. 10 ou 12 Não, jogadores. o Braga vendeu jogadores ao Benfica, Sim. é uma coisa diferente. E qual é o problema? Porto com o Portimonense é diferente. O que veio nos jornais foi que o presidente do Portimonense emprestava dinheiro ao Porto. Ok? Isto é o que foi nos E o jornais. Nakajima foi emprestado E, ao portanto, não sabia que é o banco, Nakajima não sei foi como é que emprestado chama o ao presidente do Portimonense, você que sabe tudo. Teodoro Fonseca? Pronto, é o Banco Teodoro. Emprestava dinheiro ao. Que era o ao- presidente. é o que vinha nos jornais, foi o que eu li. Não fica assim, estou só a dizer. Agora, que se você quiserem fazer comparar isso- comparações de amor entre clubes, Não, o você Braga e o compara- Benfica não, têm um você não amor compara. interno. Você Tem não um amor compara. interno. Nós, ao Braga, tivemos Portimonense que é um pagar em Braga, casa. O Braga também teve o nosso Sporting, também até ao Porto. Nós pagámos O em Sporting casa. recentemente. O Galeno também. Ao o Porto, Sporting recentemente. Quer o Guimarães Sabemos com o nós Porto. porquê. E Olha, sabemos nós porquê. Quer o Guimarães com o Porto. Mas eu já agora gostava de saber porquê. Sabemos nós porquê. Não, mas porquê? Não, diga porquê. Sabemos nós Então porquê. você. Sabemos nós porquê. Ruben Amorim, Paulinho, sabemos nós porquê. Agora ficou aqui Sou um ele é que sabe. Eu sou- silêncio estranho Quem está agora. lá em casa vai investigar. Eu só conto as histórias pelo próprio. Isto é a parte didática de lá em casa. Falta dizer, vocês sabem do que é que eu Mas porquê estou a falar, isto? E não é? lá vão ao Google e vão É tentar verdade, olha, investigar. eu vou passar a dizer como o Rita, Otávio. Rita, Façam Vocês chamar sabem do que é que eu estou a ligaçõezinhas falar. todas. Exatamente. rapidamente também, parece-te propositado ou simplesmente um lapso não ter aparecido a referência ao Portimonense? Não há lapsos no Porto, há muito poucos. Portanto, mais uma aliás, omissão. a minha resposta Uma omissão, a isso sim, É mais uma omissão. é a omissão, que não creio Mais que uma, tenha mais sido uma. um lapso. E, portanto, na versão do Porto não existiu, não aconteceu, Portimonense não conheço. Quem é? E havendo essa omissão, Sérgio, vês algum motivo possível a estas questões? Há vários negócios, de facto, que levantam algumas questões. Por exemplo, lembramos na época passada, Bruno Costa, não se percebeu exatamente como é que foi. Bruno Costa, à partida, era um jogador livre, mas o Porto paga ao Portimonense. E há sempre negócios que levantam algumas questões nestes vários negócios entre Porto e Portimonense. Achas que para não conotar este negócio novamente com essas suspeitas que existem, o Porto preferiu não referir? Admito que sim, mas eu estava aqui a ver este jogador, passou os últimos anos da vida dele emprestado sempre pelo clube nigeriano, o Reno Stars. É um daqueles jogadores, mas isto, mais uma vez, acho que todos têm telhados de vidro. Há muitas contratações estranhas nos últimos anos em Portugal. O Benfica fez algumas um bocado inexplicáveis, o Sporting também. Isto tem acontecido. Eu não sei se este jogador tem O qualidade. Ministério Público investiga. Parece- Depois logo se vê parece-me- quando vierem as acusações. Parece-me que eu nunca ouvi jogar, não vi os vídeos dele como não fui ao Eu YouTube fui ver ver, se era bom ou não. hoje fui ver e perguntei a quem de Mas direito. quem olha que no percebe disto. YouTube, não sei se- Melhor O que eu. Nuno até comparou com Não o sei se é Rafa e possível. com o Manu não sei se é Sacchi. possível. Perguntei a quem YouTube- de direito, não vou dizer quem, a pessoa que quem perguntei sabe e está a acompanhar o programa. Perguntei a quem de direito o que é que achava deste jogador. Foi ao E a pessoa Francisco disse- J. Marques que ele perguntou. Não foi ninguém da estrutura do Porto. Podem estar descansados. Mas o Abraham Marcos, por aquilo que eu ouvi, no YouTube qualquer um pode ser bom jogador. Eu acho que de mim não consegue ser bom jogador no YouTube, mas é mais fácil. Mas por aquilo que eu vi, é um jogador que jogou muito pouco no Portimonense, jogou muito pouco na Polónia também, no poderoso campeonato polaco, numa equipa que não é das melhores da Polónia. Portanto, estamos a falar de um jogador que me parece que não vai ser titular do Porto, não me parece a todo depressa. Também referimos que é para a equipa B. É para a equipa B. Numa B. primeira- Tudo numa bem. primeira Se eu fase fizesse a seria mesma uma aposta consideração para a sobre um equipa B. treinador que ganhou o campeonato austríaco que vem que treinar o Benfica, se eu fizesse as mesmas Esse- considerações, esse- não era esse- estranho também? Esse Era estranho, não era? Era ou não era? sempre a falar nisso. Não era Mas sei lá, o estranho. Lopetegui o que é que tinha ganho quando foi para o Porto? Mas era estranho. O que é que o Lopetegui Estás a tinha ver, mas ganho não é quando veio estranho para o isso. Porto? Diga lá. Comparando com o que estás a O dizer. que é que o Lopetegui imagina ganhou que eu quando veio para o comparar, Porto? fazer assim, mas Zero, como é que o tinha Benfica zero. vai Se o contratar treinador do Benfica, um em homem vez- que só tem um título que é campeão austríaco? Vê lá tu. Zé, olha, o Del Neri vocês contrataram por 3 anos, ficou 2 meses no Porto. Quer mais Eu exemplos? estou a falar do Eu posso lhe dar dia-a-dia. 10 exemplos de Estou a falar treinadores de hoje. a quem você Eu andou não a estou pagar a falar vida toda. do Sérgio, canal para Mória, passar estou a falar de hoje. Seria mais estranho se em vez do Roger Schmidt, que é um treinador com uma carreira há 10 anos, 12 anos, fosse um treinador dos juvenis do Requeixo, não é? Sérgio, Pessoalmente era mais Sérgio, difícil. Portimonense, não, Deixa-me só dizer uma Portimonense. coisa, sem maldade nenhuma. O jantar está a fazer efeito. Vamos também avançar para esta jantar. notícia que marca Jantar, o dia, João, porque Ristich foi hoje apresentado como reforço do Benfica e nas primeiras palavras diz que veio para o Benfica para ganhar e não para brincar. Que leitura é que fazes desta afirmação? Acho bem.
Acho bem que ele vai... Eles nunca vêm para brincar. Eu acho bem que ele venha para ganhar, não me parece má ideia. Nunca vem para brincar. Julgo até que aqui aos meus colegas também não, porque estão os dois a rir e, portanto, acho que é boa ideia ele vir para ganhar. Quanto a vir para brincar, eu acho que é melhor ele não vir mesmo para brincar, porque agora no Benfica não vai haver muito tempo para ninguém brincar. É só até dezembro. E, portanto, a brincadeira depois acaba a brincadeira. Portanto, eu acho que não. Não, mas eu acho que não há, não há margem para brincar. É uma pressão grande. Não há margem para brincar. Ele tem A pressão é grande. Não, eu estou de acordo com isso, estou de acordo com a sua observação. Acho que a pressão é grande, não há tempo para brincar. É uma coisa que eu lhe vou dizer. O Nuno até vai ficar admirado, e a Rita. Eu no Porto aprecio a agressividade competitiva, como aliás no Sporting. O que eu não aprecio é a outra, ok? Para que fique claro. A agressividade competitiva... E gostava de ter isso agora no seu clube, que é o que falta. É o que falta. É o que falta. Pronto, isso é que estamos de Mas acordo. é por isto que o jogador se calhar fez estas declarações. Mas o que eu estou a dizer é só para o Nuno não pensar que eu não o reconheço. Eu sei reconhecer o que se vê. O que eu estou a dizer é que o excesso, o que é ilegítimo, é que não se devia fazer. Estamos já na reta final do nosso programa e, como sempre, às quintas-feiras temos a rubrica Melhor e Pior. Começo por ti, Rita, o melhor da tua semana? Melhor ou pior? Melhor. O melhor. O melhor é a circunstância do Manchester City ter permitido a um senhor que tinha sido adepto e que apresentava demência e cujo neto levou a assistir ao jogo, exatamente, Estamos a ver as a imagens. fazer a celebração no relvado. É uma pessoa que está numa situação de grande demência e, portanto, achei que depois de permitirem ir para o relvado com os jogadores foi, de certa forma, uma homenagem. E, portanto, achei este momento muitíssimo bonito. Pior da semana. Pior da semana, a desistência de João Almeida do Giro a fazer lembrar que o Covid ainda está entre nós. E, portanto, que é bom que não esqueçamos que ainda não passou. E havia uma grande expectativa, estava no 4º lugar quando desistiu. João, o teu melhor da semana? Bom, o meu melhor da semana foi o 5º título europeu do Zé Mourinho. Digamos, tem 4 portugueses lá, não é? O Zé Mourinho, o Tiago, está o Sérgio, que foi jogador do Porto, Sérgio e está Oliveira e o Rui Patrício. o guarda-redes, que é o Rui Patrício. Portanto, o Sérgio Oliveira, portanto, eu fiquei muito contente, vi o jogo e fiquei contente do Zé Mourinho, a alegria dele, tudo aquilo me encheu de alegria. Eu queria chamar a atenção aqui dos nossos espectadores para uma coisa que eu agora incluí à pressa no melhor da semana, mas que já trazia desde o início, mas não deu a oportunidade de falar, que é a biografia revista do Eusébio, para todos os benfiquistas comprarem, feita pelo João Malheiro. Já temos muito pouco tempo, fica essa referência, pior da semana. O pior da semana, a Federação Portuguesa de Futebol, ao convocar o Otávio e os jogadores que insultam o Benfica, sem que este tenha pedido desculpa pelos insultos que fez a todos os benfiquistas. E, portanto, a Federação mostrou assim que é servil, parcial, cúmplice da falta de educação e do antidesportivismo. Sérgio, não prometo que para a semana darei-vos mais tempo, peço que sejam breves. Sérgio, o melhor da semana? O melhor da semana, para mim, é o VAR português, que na final da Taça de Portugal deu-me 6 minutos entre o penalti do Porto e a execução do penalti até o golo. E nesses 6 minutos eu consegui ver o Manchester City, mudei de canal para ver o Manchester City, marcar 3 golos e ganhar o título inglês. Portanto, muito obrigado por aquela pausa no jogo da Taça para eu ver o final do campeonato inglês. Pior da semana, posso passar? O José Mourinho ganhou a Conference League e deixou muita gente com azia. E pessoas com azia é um problema e acho que muita gente vai ter que engolir muitos sapos e meter a viola no saco durante uns meses até ter a oportunidade para atacar o José Mourinho outra vez. Não, melhor da semana. A taça ganha pelo Porto, é a guarda de honra feita entre as equipas, acho que foi uma final bonita e mais uma vez o Porto foi claramente um justo vencedor. O pior da semana, não digo que é fair play financeiro para Paris Saint-Germain, mas o replay financeiro de Paris Saint-Germain, com esta contratação inacreditável 300 milhões de prémios 300 mais 300 dá 600 milhões de euros. Alguém me explica onde é que está o fair play financeiro aqui? Muito bem, meus senhores, chegamos ao fim, e minha senhora, chegamos ao final deste programa. É um programa certamente animado, onde o Sérgio Cretinas deu alguns pormenores sobre o tal jantar com o Roger Schmidt. Se não viu, pode sempre fazê-lo através das gravações automáticas da sua box. Para já, fique desse lado. Chega o Jornal da Meia-Noite.